hoje vamos iniciar nossa segunda aula aqui do nosso curso para falar um pouquinho sobre veículos elétricos, veículos híbridos, né? E estamos novamente aqui também com o Valério, né? Nosso especialista em veículos elétricos, né? Ele é supervisor técnico também do Centro de Mobilidade Sustentável e Inteligente do Senai Paraná, né? E está aqui como convidado nosso aqui também, parceiro, para poder apresentar esse universo, né, sobre a utilização dos veículos elétricos na indústria também e na mobilidade no nosso dia a dia, né? Então, Valério, muito boa noite, tudo bom? Vamos iniciar aqui e ao estar com vocês, a todo momento também, só recapitulando, pode ser feito questões aqui também, perguntas no chat ou também levantando a mão também no momento para poder ter uma pergunta aqui para o nosso convidado. Boa noite. Perfeito. Boa noite a todos. Reforço aí, da mesma forma como que foi no dia 8, participatividade excelente aí, pessoal com bastante pergunta inteligente, interrelacionando alguns temas aí de mercado mais atuais com os temas que eu estava trazendo na nossa abordagem mercadológica. E não se furtem a participação, pessoal, por favor. Reações aqui pela mãozinha, participação pelo chat, participação via áudio, não hesitem, por favor. E conto com o apoio, mais uma vez, Diego. Caso eu não visualize os questionamentos, as perguntas aqui em tempo presto, se puder me dar uma mãozinha, por favor, não hesite em me interferir aqui. Perfeito. Estou na moderação aqui também, né? Toda questões também, quem levantar a mão, quem tiver alguma pergunta, né? Até no momento oportuno também, para a gente poder fazer a nossa dinâmica aqui também com o convidado, né? Então, estou aqui no todo comando aqui com vocês também. Show de bola. Deixa eu compartilhar minha tela certa aqui. Muito bem. Vou minimizar e qualquer coisa, por favor, não hesite em me interferir, pessoal. Então, na nossa abordagem do encontro passado, no dia 8, nós tratamos aí das questões de conceito da mobilidade, mobilidade sustentável, algumas questões relativas a quais são os principais motivadores que levam países, blocos econômicos, regiões, municípios, estados a adotarem ou incentivarem o mercado da eletromobilidade. Tratamos também de conceitos aí de matriz energética, a inter-relação com temáticas como, por exemplo, segurança viária, né, o fator aí da intermodalidade, metodologias como o ASI, né, o Avoid Shift Improve, que não necessariamente, né, não estamos pregando que o carro elétrico, o automóvel de passeio individual elétrico vai resolver todos os nossos problemas de problema de tráfego, problema de engarrafamento, problema de poluição, problema de escassez de matéria-prima, problema de cadeia poluente, né? A gente tem que trabalhar com um mix de soluções, com evitar a mobilidade sempre que possível, evitar o deslocamento sempre que possível, usar outros modos de transporte que não somente o automóvel de passeio, como o transporte público coletivo, o transporte da mobilidade ativa, que são bicicletas, patinetes, e outras possibilidades, né? Então, a gente trouxe um pouco esse contexto, vimos diversas estatísticas, Global View Outlook, análise de mercado europeu também, né? Só um momentinho, pessoal. Deixa eu acender uma luz aqui, só um instante. Voltei. E hoje a gente parte dessa análise mais contextual, mais de mercado, mais de conceito, né? E entramos um pouco mais a fundo na temática da propulsão elétrica mesmo. Então, vou trazer uma breve introdução à dinâmica veicular, né? A gente não vai fazer um deep dive, a intenção aqui não é estressar, do ponto de vista da engenharia, o que é a dinâmica veicular, quais são todos os fatores, a inter-relação aí com os distúrbios e interferências do ambiente no veículo, né? Mas é trazer um pouquinho de qual é a justificativa do ponto de vista técnico para a qual nós estamos abordando a eletromobilidade como o nosso próximo passo evolutivo nos sistemas de propulsão. Por que o powertrain elétrico ele é substituinte do powertrain da propulsão a combustão do ponto de vista técnico? O que a gente ganha com isso? E a resposta breve, né, e a gente vai esmiuçar ela, é justamente aqueles dois pilares da mobilidade sustentável como um todo, que é a sustentabilidade econômica, social e ambiental, e também a eficiência energética.
A gente vai estressar um pouquinho desse tema. E abordar as principais arquiteturas de propulsão elétrica, né? O que são os híbridos, quais são os tipos de híbrido, o que são os puramente elétricos, do ponto de vista prático, o que muda de um para outro, ver as principais topologias de arquitetura, onde que as máquinas elétricas estão, quantas são, alguns exemplos de mercado, alguns exemplos de veículos que estão no mercado, né? Hoje a gente tem uma vastidão de veículos. Se a gente pegasse um cenário, por exemplo, 2016, 2017, nós tínhamos, às vezes, um representante apenas de cada sistema em determinados mercados. No Brasil, a gente chegou a ter, por muito tempo, quase nenhum representante de algumas categorias, como é o caso dos híbridos plug-in, que vieram depois. Puramente elétrico, a gente tinha 2 ou 3 modelos de veículos ofertados. E hoje, mesmo no mercado nacional, a gente tem mais de 15, 20 ofertas de veículos não plug-in, híbridos plug-in e também puramente elétricos disponíveis. Então, é mais para vocês conseguirem contextualizar, identificar quais são os tipos de propulsão da mobilidade elétrica que existe e, do ponto de vista prático, o que muda em termos de eficiência, redução de consumo, redução de emissão, comparado com os veículos a combustão convencionais. Então, esse é o nosso speech de hoje. Talvez a gente não consiga abordar a fundo esses dois temas. Não conseguiremos tratar aqui nessas 2 horas, conceitos como infraestrutura de recarga, segurança em alta tensão veicular. A gente precisaria de, no mínimo, aí, mais umas 3 ou 4 horas para conseguir abordar todo esse tema. Então, fica aqui um gostinho de quero mais, para que a gente possa trazer isso, de alguma forma, em outros cursos, em outras palestras técnicas, né? E, se possível, até com uma abordagem um pouco mais expositiva, né? A gente pode usar alguma coisa de cenário, identificação de componentes, mostrar alguns benchmarks tecnológicos, né? Do ponto de vista da armazenamento de energia, da propulsão elétrica, tipos de máquinas elétricas. Então, tem uma vastidão muito grande de temas que podem ser abordados e a gente não consegue, de forma alguma, estressar isso nem em 70 horas, que sai em 4 horas. Então, vai ficar um gostinho de quero mais e é intencional para que vocês possam buscar mais essas palestras técnicas, esses treinamentos, e a gente consiga ofertar mais vezes. Tá? Então, vamos lá. De novo, sempre partindo do ponto de vista que nós colocamos todos no mesmo pé, sempre. Então, para quem não está habituado com a temática técnica automotiva, né, o conceito de powertrain. Né? O conceito de powertrain, basicamente, é a palavra que está muito em voga, né, trem de força, o grupo motopropulsor, de forma muito sintética, né, seria o conjunto de dispositivos responsável por gerar, né, a energia dentro de um veículo. Então, a energia embarcada, a fonte de energia embarcada dentro de um veículo, converter essa fonte de energia e transmitir essa energia convertida para as rodas, né, até o solo lá, produzindo o deslocamento do veículo, ou gerando o que a gente chama de tração veicular, ou propulsão veicular. Então, eu tenho que converter algum tipo de energia potencial armazenada que esteja embarcada no veículo em movimento, em giro de roda, né, energia cinética. Isso é o conceito sintético do que é um sistema de powertrain. Então, analisando um veículo convencional, um veículo a combustão, o powertrain ele vai do tanque de combustível até a roda. Tudo que tiver nessa cadeia, todos os dispositivos e componentes que estiverem nessa cadeia, é o nosso powertrain, tá? Inclusive a fonte. Se a gente olha para um veículo puramente elétrico, nós vamos considerar desde o sistema de armazenamento de energia, né, a popular bateria de propulsão, até a roda do veículo. Tudo que tiver nessa cadeia é powertrain. E aí, quais são as exigências de um powertrain? Então, do ponto de vista do desenvolvimento, né, da engenharia, do P&D, quando se projeta um powertrain, a gente sempre focou em 2 pilares principais, que é produzir energia suficiente para suprir as necessidades de desempenho do veículo. Então, eu tenho que conseguir vencer a massa inerte do veículo e botar ela do repouso para o movimento. Isso é uma premissa que parece muito óbvia, mas a gente às vezes vê pequenas ausências ou falhas ou deficiências nessa primeira exigência, quando a gente compra, por exemplo, veículos muito pesados ou muito grandes com motores downsized, né, motores de baixo volume total, que às vezes não conseguem produzir muita energia para a gente conseguir deslocar o veículo na inércia ou subir ladeiras, aí, aclives muito íngremes. Né? Então a gente tem algumas deficiências de projeto às vezes, porque é o que a marca tem disponível de máquina a combustão, é o veículo que ela precisa colocar no mercado e esse veículo fica mais maciozão, né? Fica um veículo mais
mais xoxo, por assim dizer, né? As arrancadas são mais suaves, as subidas não são tão agressivas, né? Então isso, às vezes parece óbvio, mas não é necessariamente óbvio. Quando a gente fala, por exemplo, do muscle car, o carro na metodologia americana dos super esportivos, aí, né? A gente não está preocupado com eficiência energética, com emissões, ali a gente tem exatamente o extremo oposto. A gente tem uma superdimensionamento, né? Um excedente de capacidade de produzir energia suficiente para desempenhar aquilo que o veículo precisa. E aí a gente tem essas características esportivas. A segunda exigência do ponto de vista técnico é carregar, também parece muito óbvio, mas nem sempre é, carregar a energia necessária para garantir a autonomia demandada pela aplicação. Então vamos entender. Não faz sentido eu ter, por exemplo, um caminhão, um semi-reboque, um reboque, que suporta cargas de 27, 30 toneladas, 35 toneladas, e eu colocar um tanque de 100 litros de diesel nesse caminhão. Com esses 100 litros de diesel, eu não consigo carregar a energia necessária para garantir uma autonomia mínima para essa aplicação. Com esses 100 litros de diesel, talvez eu não consiga transpor os umbrais da cidade onde eu estou para chegar no próximo posto de combustível. Então, eu preciso dimensionar esse volume de energia carregado, né, essa capacidade de energia carregada, de acordo com a aplicação. Da mesma forma que não faria sentido pegar um veículo urbano compacto e colocar um tanque de 150 litros. Aí eu já teria energia armazenada excedente que não necessariamente se traduziria em maior autonomia, porque aí existe um ponto de equilíbrio em que se eu colocar mais energia embarcada nesse veículo, essa energia carregada, essa massa carregada, ela vai consumir tanto mais energia para se deslocar, quanto mais massa eu inserir. Então existe um ponto de equilíbrio em que colocar mais energia armazenada, seja elétrons, seja baterias, seja um tanque de combustível, seja um cilindro de GNV, ou seja cilindros de hidrogênio, né, essa massa transportada ela precisa estar num ponto de equilíbrio em relação à autonomia que se espera, mas não ser excedente a ponto de consumir mais energia para se deslocar o veículo. A gente vê esses extremos quando nós falamos, por exemplo, de lançamentos para fora da órbita da Terra, né? Por que é tão difícil fazer um foguete sair para fora? Porque quanto mais massa eu colocar em combustível armazenado nos tanques, mais pesado ele fica para eu conseguir fazer ele ser lançado. Então ele consome mais energia e empuxo para conseguir sair fora da órbita. Se colocar muito, ele nem sai. Se colocar pouco, ele também não sai. Então existe um ponto de equilíbrio, quase que a nível de exatidão técnica, que vai te garantir as duas situações. Nem excesso de combustível suficiente para atingir aquilo que se espera. A mesma coisa para veículos. Eu chamo isso de paradigma do drone. Para os robistas do drone, né? Quando a gente fala de comprar um drone para brincar, assim, né? Nada profissional, normalmente a capacidade de energia de uma bateria de drone é de 10, 15 minutos para esses drones mais baratos e mais simples. Isso implica em que a pessoa brinca uma vez, daí tem que ficar lá esperando 3, 4 horas carregar a bateria. Daí brinca mais uma vez, 10, 15 minutinhos, tem que ficar esperando. Aí tem-se uma ideia genial, né? A ideia é comprar uma bateria sobressalente. Então acabou aquela bateria que estava no drone, eu saco ela fora, coloco outra e boto para carregar. Então eu ganho 2 brincadinhas por ciclo. Aí a pessoa tem uma sacada genial. Ela fala, pô, esse pessoal que projeta drone não manja nada, né? Eu vou comprar aí umas 2, 3 baterias dessas, vou ligar elas em paralelo no drone, vou amarrar com uma silver tape e eu vou ter lá, se eu colocar 2 baterias, o dobro do tempo. Se eu colocar 3, o triplo do tempo. E a pessoa se depara com uma surpresa, que é o drone voar exatamente os mesmos 10, 15 minutos e baixar sem bateria. Por quê? Porque a massa excedente inserida no drone, ela ultrapassou esse ponto de equilíbrio e vai consumir tanto mais energia quanto mais energia do combustível embarcado. Então isso parece uma premissa muito simples, né? Colocar mais tanque de combustível, colocar mais pack de bateria, mas não é. Por que eu estou gastando tanto latim nesse tema, nesse tópico? Porque aí vem a explicação do porquê os veículos elétricos da geração anos 2000 até mais ou menos 2015, 2016 tinham uma autonomia tão reduzida, né? 150, 100, no máximo 200 km de autonomia de bateria. Porque a massa da bateria, a densidade energética da tecnologia de bateria que existia à época, não nos permitia autonomias maiores com a massa que era capaz de suportar o veículo. Então, mas por que os caras não colocaram um pack com o dobro da quantidade de baterias? Porque esse peso, essa massa excedente, consumiria
exatamente o dobro da energia para deslocar o veículo. Então, do 100% que eu coloquei a mais a bateria, talvez eu ganhar 10, 20, 25% mais de autonomia e o carro ia ficar o dobro mais caro. Então, esse ponto de equilíbrio que vem sendo melhorado acentuadamente nos últimos anos. O case interessante é o comparativo do Nissan Leaf, primeira e segunda geração. Eles têm exatamente a mesma massa de bateria, a mesma massa deslocada de bateria, praticamente o mesmo volume físico. Qual é a diferença? É que mais do que duplicou a autonomia dessa bateria. O que mudou ali? Não foram inseridos mais módulos, mais células e mais bateria no carro. A densidade energética, a tecnologia da célula, eletroquimicamente falando, ela foi aprimorada nos últimos 15 anos, e esse aprimoramento me permite armazenar mais íons, mais elétrons ali, na mesma massa e no mesmo volume de bateria. Aí essa premissa, carregar a energia necessária para garantir a autonomia, ela é satisfeita. Então não aumentou o tamanho do pack. Houve uma expansão, esse pack cresceu um pouquinho ali na segunda geração, mas depois ele se manteve. Então a massa não cresceu e o volume praticamente não cresceu também, só que a autonomia ela foi expandida. Então essa é a justificativa do porquê os primeiros veículos tinham autonomia tão reduzida e hoje esse já não é mais tanto um problema, né? A gente fala de os veículos de entrada puramente elétricos no mercado hoje, eles estão com autonomias de 350 km para cima, a média, né? A maioria 385, 400 km, esses já a geração 21, 22, e hoje a gente já tem veículos com 1.000 km de autonomia elétricos, né? A gente está falando daí do topo do estado da arte lá, que são veículos de mais de R$1 milhão. Mas o fato é que isso só é possível porque a tecnologia do armazenamento de energia foi aprimorada, e não porque a gente aumentou a quantidade de bateria embarcada. E aí, onde é que fica estreito para a propulsão a combustão? Até os dois primeiros tópicos, a combustão atende. Produz energia que a gente quer e carrega a energia necessária. Ok, inclusive a densidade energética do combustível líquido é muito maior do que a densidade energética de armazenadores eletroquímicos, como baterias, pilhas e capacitores. Porém, quando a gente precisa fazer esses dois primeiros tópicos, demonstrando alta eficiência, então, sempre lá o gráfico do porco versus linguiça, né? Eu tenho uma máquina, um sistema em que eu coloco o porco de um lado e sai linguiça do outro. Então, quando eu preciso botar a mesma quantidade de porco e extrair cada vez mais linguiças, ou seja, eu preciso aumentar a minha eficiência, a minha produção com a mesma quantidade de energia inserida, a máquina térmica ela tem uma limitação, né? O ciclo Carnot, ele define que a máquina térmica, como o próprio nome já diz, ela é feita para produzir calor, produzir energia térmica, e não propulsão propriamente dita. A gente adaptou as máquinas térmicas para que elas servissem como máquinas de propulsão. A gente conseguiu desenvolver sistemas que convertiam as queimas, as fogueirinhas que a gente faz dentro da câmara, em movimento. Mas isso requer uma perda de eficiência muito grande, porque a coisa que a gente mais produz nessas máquinas é calor, e a gente tem que dissipar esse calor para que a máquina não venha a se desintegrar durante o seu funcionamento, para que ela não venha fundir. E aí, quando a gente precisa, além de fazer isso com alta eficiência, emitir baixos níveis de poluentes, tendendo a zero, aí fica cada vez mais complicado. Então, esse estreitamento de cumprir as duas primeiras exigências, garantindo alta eficiência sem poluição, elas geram um limitante em que a máquina elétrica se desponta como uma solução viável do ponto de vista do carro. Não estou falando de cadeia, estou falando intraveicularmente. A energia embarcada, o sistema de propulsão, se eu medir essa eficiência aqui nessa atmosfera controlada, nesse sistema fechado, eu produzo mais com a mesma quantidade de energia embarcada e eu poluo menos. Então isso é ponto cativo, isso não se discute do ponto de vista do powertrain elétrico. Então, só para passar, assim, en passant, as forças de tração veiculares, quando a gente fala de dinâmica veicular, né, para deslocar o veículo, seja numa reta, numa clive, num declive, ou numa curva, né, numa trajetória curvilínea, a gente está expondo o veículo a uma soma de diversas forças de resistência à rolagem, arrasto aerodinâmico, a força de aclive ou declive, aceleração linear, angular. Então, tem uma série de forças, e a soma dessas forças todas são as forças que a gente chama de forças para tração. Tá? Do lado direito aqui do nosso slide, nós temos um gráfico aí que observa-se duas linhas subindo o gráfico, né, que é o
total road load e o aerodynamic drag, né, o arrasto aerodinâmico, e também o rolling resistance. O rolling resistance é a resistência à rolagem, é aquele atrito do pneu com o solo, que ele é sempre o mesmo, constante, independente da velocidade do veículo. O total road load são as cargas de rodagem, é a massa. É quase que a teoria da relatividade, só que em escala menor, né? Quanto mais rápido você desloca um corpo, mais energia você precisa inserir se você quiser aumentar essa velocidade. Então, a aceleração ali, ela vai demandar mais força para que você possa deslocar a massa. Tá? Quanto maior for essa velocidade, maior vai ser essa minha carga total. E o arrasto aerodinâmico é a força contrária ao deslocamento do veículo, porque a gente tem que imaginar que o ar, embora a gente não veja, ele é uma substância, né? E essa substância, toda vez que nós estamos deslocando o veículo, a gente está perfurando essa substância chamada atmosfera. Essa perfuração, quanto maior for a velocidade do veículo, seja ele qual for, de skate, bicicleta, um avião, quanto maior for a velocidade desse veículo, mais intenso é esse esforço contrário, essa barreira que impede o aumento de velocidade ou aceleração desse veículo. Então a gente está lutando, quando o veículo sai da inércia e começa a ganhar velocidade, nós estamos lutando contra duas forças crescentes, que são a carga total, né, o esforço total de rodagem do veículo, e o arrasto aerodinâmico, e também contra a resistência à rolagem, que é constante, que é o atrito do pneu com o solo. Então a soma disso tudo, né, mais o fato de que se eu tiver numa subida, a minha carga fica maior, se eu tiver numa descida, ela cai um pouquinho, porque eu tenho o auxílio da força da gravidade, se a gente tiver numa curva, eu ainda tenho as forças de aceleração angular, né? Então essa soma, esse somatório de forças, ele vai gerar uma demanda de torque inicial, de força inicial, para remover esse carro da inércia e botar ele em rodagem. Então, essa demanda, ela é muito similar com essa hipérbole aqui, com essa parábola que a gente vê na parte inferior, na semiparábola aqui. Então, esse gráfico, ele representa o que seria a demanda de energia para se deslocar um veículo a partir do repouso. Veja que no eixo X nós temos a velocidade do veículo, do zero até o seu limite, dependente do veículo, esse limite vai ser maior ou menor. E no eixo Y nós temos a força, o torque necessário na roda para que esse veículo seja deslocado. Então observem que a força maior é justamente para remover esse veículo da inércia, para tirar esse veículo do repouso. É ali que eu preciso demonstrar o meu maior torque. Depois, conforme esse veículo vai ganhando velocidade, o torque necessário para mantê-lo em rodagem, ele cai, ele tende a cair. Porque eu tenho agora inércia de movimento, e essa inércia de movimento ela precisa de menos energia para que se mantenha a inércia de movimento. Então, para tirar da inércia do repouso, eu preciso de muita energia. Para tirar da inércia do movimento, eu também preciso de muita energia. Mas para manter a inércia de movimento, eu uso muito menos energia do que para tirar do repouso. Então, esse gráfico aí, ele representa o que seria o ideal de torque para deslocar um veículo. E aí vem o seguinte, por que a gente usa transmissão em veículos a combustão, né, ou veículos em geral? Porque os motores a combustão, eles não conseguem produzir o torque máximo deles a partir do repouso, a partir do zero rotações. Então, quando uma máquina a combustão está em baixo giro, ele não consegue produzir esse torque máximo que eu quero quando o veículo está em zero velocidade. Então, essa é uma primeira limitação. A transmissão ela vai servir para a gente traduzir esse torque que o motor gera em outros níveis de torque, ou multiplicando ele, ou reduzindo esse torque, né? Então, uma relação de redução que multiplica o torque, uma relação de multiplicação que diminui o torque e aumenta a velocidade de saída. Então, essa brincadeira com relações de transmissão é justamente para a gente traduzir o torque original do veículo, que ele consegue, do motor, que ele consegue produzir, em patamares de torque que se assemelhem com essa curva ideal. O outro motivo pelo qual a gente usa a transmissão é que os motores a combustão, eles produzem a sua máxima potência, que seria equivalente ao seu máximo rendimento, né, em regimes muito elevados, em rotações muito elevadas. Só que em regimes elevados, o consumo de combustível, que é o quarto tópico aí, ele é diretamente relacionado ao regime de rotação e à carga, a quantidade de força contrária à rotação do motor. Então, quanto mais carga eu imponho no motor, quanto mais eu quero de giro dele, quanto mais RPM eu demando, mais consumo de combustível eu tenho. A gente tem uma curva de consumo específico que é muito grande nas baixas rotações do motor e muito grande nas altas rotações.
E aí vem a transmissão, para nunca trabalhar nos dois extremos. E o quarto fator é que o motor a combustão só gira num sentido. Eu não consigo parar o motor a combustão e girar ele no sentido contrário. Por que que isso é crítico? Porque para fazer a marcha reversa, para fazer a roda do carro girar no sentido contrário, eu preciso ter um dispositivo entre o motor a combustão, que só gira num único sentido, que consiga converter o sentido de rotação nos momentos em que eu desejo isso, para que eu possa fazer a marcha reversa. Então, por isso que a gente tem sempre lá uma relação intermediária nas transmissões de contraeixo, né, ou a gente tem outros subterfúgios em transmissões que tem sistemas de engrenagem Simpson-Raviot, para que a gente possa fazer a reversão do movimento. O sentido de rotação que entra no eixo principal é sempre o mesmo, mas pela minha combinação de engrenagens ali, eu consigo reverter esse sentido de rotação na saída da roda. Essas são as características do motor a combustão. Então, quando a gente pega um exemplo aqui, né, o escalonamento de marchas, né, o motor a combustão, assim, motor geral, né, não estou classificando se é um motor grande ou pequeno. Esse gráfico em branco no meio do gráfico em azul ali, né, da área em azul, seria uma curva de torque que um motor a combustão convencional produziria. Veja que essa curva de torque ela seria condicionada ideal para uma determinada velocidade do veículo, que não é a velocidade de repouso e não é a velocidade máxima. Na prática, né, por que a gente não consegue arrancar o veículo em terceira marcha? Normalmente o veículo morre se você tentar engatar a transmissão manual e arrancar em terceira marcha. Porque a terceira marcha, na maioria dos veículos de 5 marchas, ela é o que a gente chama de direct drive, né, uma relação direta, em que a rotação de saída do motor a combustão vai ser a mesma rotação de giro da roda. Na prática, o que vai sair de torque para a roda é exatamente o torque que o motor consegue produzir, sem nenhuma interferência, sem nenhuma tradução, por assim dizer. E seria essa curva ali. Então veja que essa curva de torque é ideal para quando eu tenho assim, velocidades intermediárias altas do veículo. Mas se o veículo estiver parado, estiver em repouso, ele precisa de um torque muito maior, que está lá no quadrante esquerdo do gráfico. Então, se eu tento arrancar o veículo em terceira, ele morre por motivos naturais, porque o motor tem menos torque do que o torque necessário para deslocar o veículo do repouso. Aí, o que a gente faz para resolver isso? A gente cria relações de velocidades, relações de transmissão. Eu escalono posições de engrenagens que vão traduzir esse meu torque, vão multiplicar ou vão reduzir a minha saída de rotação da transmissão, para que eu possa converter o torque em algo parecido com o que o carro precisa para se deslocar. Então, esse exemplo aqui do gráfico seria uma transmissão de 4 marchas. Então, veja que eu converti aquele torque original do motor para 4 patamares de torque que procuram se assemelhar com o gráfico de torque ideal. Só que observe que existem zonas ali que têm ausência de relação. Seriam as falhas de escalonamento de marcha. Um exemplo para quem é jovem há mais tempo ainda, quando você está pilotando um Fusca 4 marchas, um Escort 4 marchas aí, e precisa fazer uma subida de serra, por exemplo, você vai se deparar com uma situação que nem a terceira e nem a quarta marcha são ideais. A terceira marcha fica sobrando o motor, o giro do motor fica muito alto, e a quarta marcha, a relação é muito longa, o giro fica muito baixo e o carro tende a perder velocidade. Então você vai ficar trocando de uma para outra. Você engata a terceira, o torque é um pouquinho maior, você ganha velocidade, só que o motor fica com um giro muito alto, você bota na quarta para ficar mais confortável aos ouvidos, o torque é um pouco mais baixo, você não consegue manter a inércia do veículo. Então você fica sem um escalonamento ideal. Uma outra característica é, por exemplo, veículos urbanos, né, os veículos populares, por assim dizer, de pequeno porte, os compactos, normalmente a primeira, segunda e terceira marcha são muito próximas uma da outra, são marchas muito curtas, para priorizar esse torque de arrancada e reduzir o consumo de combustível nas baixas velocidades, que é o que a cidade exige. E a terceira marcha é bem curtinha, a quarta geralmente é uma marcha direta, né? E a quinta é um overdrive, que é uma marcha um pouco mais longa para a gente poder fazer viagens em cruzeiro, viagens rodoviárias. Mas mesmo assim, a quinta marcha às vezes ela é curta. Então você vai se pegar em situações em que para trafegar 100, 110 km por hora numa rodovia, você está sempre com o motor a 3.500, 3.200, 3.700 RPM. Já é um desconforto auditivo. Por isso que a gente vê o investimento da indústria em colocar 6, 7, 8, 9 velocidades nas transmissões. Isso é uma tendência que traz conforto, escalona melhor as marchas e reduz inclusive o consumo de combustível em algumas condições. Então isso é o mundo do motor a combustão. Tá? Então, só para que vocês tenham uma noção.
E aí tem um case interessante de se estudar, que é o do Renault Fluence. O Renault Fluence na Europa, entre 2000 e, se não me engano, 2011 e 2015, alguma coisa assim, ele teve 3 versões de motorização para o mesmo veículo na Europa. Então, a gente tinha motor a combustão interna gasolina, né, o ciclo Otto, diesel e elétrico. 3 versões do carro para o mesmo modelo de carro, o que é muito legal, porque para que se possa comparar sistema de propulsão, fica muito bom. Fica mais fácil da gente extrair informações fidedignas, porque a gente pega um carro que tem, teoricamente, a mesma massa, embora no carro elétrico ele vai ser mais pesado, porque o pack de baterias ele é mais pesado do que um tanque de combustível, né? Mas a gente tem a mesma estrutura aerodinâmica, a mesma estrutura de suspensão, né? A mesma massa não suspensa, a mesma área para que a gente possa fazer o comparativo de arrasto aerodinâmico. Então é um case interessante. E aqui tem uns gráficos legais para mostrar para vocês entenderem do ponto de vista técnico por que o motor elétrico é mais adequado para a propulsão. Então, o gráfico da esquerda, ele mostra com as linhas contínuas aqui, ó, respectivamente, né, em vermelho, o torque do motor a combustão gasolina, em azul, a potência, e o tracejado, o pontilhado aqui, né, o azulzinho, o roxo aqui, é o torque do motor diesel, e o verdinho é a potência. Então veja que já entre os motores a combustão a gente tem uma diferença muito grande. O motor diesel ele tem giro mais limitado, né? A gente vai ter rotações máximas de 4.500, 4.600 RPM, mas ele produz muito mais torque e numa janela muito mais cedo de rotações do que o motor Otto. Já o motor Otto ele vai ter um pouco mais de potência na sua rotação final, vai ter rotações máximas próximas de 6.000 RPM limitado, né? E vai ter um platô de torque teoricamente um pouco mais longo. A gente tem uma área em que o torque ele é próximo do máximo por mais rotações. Então, a gente tem uma janela entre próximo de 3.000, 3.500 RPM até quase 5.000 RPM, em que o torque é relativamente bom. E aí eu posso explorar melhor o consumo de combustível nessa região. Então, cada aplicação ali tem a sua característica. Mas vejam que as curvas de torque, elas são bem críticas, porque é uma janela em que eu tenho meu torque máximo, e em nenhuma das duas aplicações esse torque máximo acontece já logo nas mais baixas rotações. Quando eu pego o gráfico da esquerda, da direita, a gente vê o torque e a potência do motor elétrico do Renault Fluence. O gráfico em vermelho é o torque e o gráfico azul é a potência. E observe que o torque da máquina elétrica é exatamente no mesmo perfil o que se demanda para a propulsão de um veículo. Eu tenho o torque máximo da máquina elétrica exatamente no seu repouso, ele vai durar até uma certa faixa de rotações, e a partir desse ponto, que a gente chama de velocidade de base, né, essa velocidade de base é onde normalmente a gente tem um encontro da máxima potência com o máximo torque, que é uma coisa que na combustão não acontece. Normalmente a potência máxima ela está um pouco para frente do torque máximo. A gente nunca vai conseguir explorar a potência e o torque máximo no motor a combustão exatamente numa mesma faixa de rotação. Por isso que a gente tem consumo de combustível um pouquinho maior. Já no elétrico não, existe uma faixa de rotação em que a máquina elétrica ela extrai a sua melhor eficiência, te dá o máximo torque e te entrega o melhor rendimento em termos de consumo. Então, essa é a característica técnica e a justificativa técnica do porquê a propulsão elétrica ela é melhor nesse aspecto. Tá? Até aqui, dúvidas, pessoal? Perguntas? Estão muito quietinhos aí. Pergunta pode ser feita aqui também no chat, também pela levantando a mão aqui também, que eu faço com o professor. Perfeito. Vamos lá. Não, tá interessante. Posso fazer uma pergunta do gráfico? Opa, por favor. Eu estou observando os dois gráficos aí, e o da direita, por exemplo, eu noto que é o torque, a linha vermelha, né? Isso. Tá, o torque do motor elétrico ele é constante enquanto a potência vai aumentando, é isso? Perfeito. Então quer dizer que o veículo elétrico ele teria maior capacidade de alterar a inércia do movimento a baixa rotação. Essa é a ideia, né? Perfeito. Essa é a ideia. Entendi, legal. E só isso já mata qualquer vale coisa a pena, que a gente queira fazer para justificar o uso da máquina a combustão. É exatamente legal. Essa ideia. E, por exemplo, eu não sei quem que é que está falando aí, por favor, não poderia... Aqui é o Fábio. Fábio. Por exemplo, né, se a gente consegue trabalhar dentro daquela janela em que a gente tem o torque máximo encontrando a potência máxima, né?
eu vou ter o menor consumo específico de energia e o maior rendimento possível. Por isso que a máquina elétrica nos dá, ela sozinha, né? Se a gente colocar a propulsão inteira, todos os conversores, né? a conversão eletroquímica dentro da bateria, a eficiência total, a gente vai ver alguns slides para frente, a eficiência total da propulsão elétrica, ela atinge ali 85%, né? Na prática, 70% e alguma coisa. Mas a máquina elétrica sozinha, no gráfico porco versus linguiça, ela consegue dar rendimentos 95%, 97%. Ou seja, tudo que entrou de energia, se a gente trabalha nesse base speed, ali, naquela velocidade em que torque e potência estão muito próximos do seu máximo, a gente tem quase que toda a energia entrada, né, em forma de fluxo de elétrons, ali, em corrente elétrica, né, o fluxo magnético, eletromagnético, saindo exatamente em rotação no eixo dessa máquina. Então essa é a característica que a gente não consegue quebrar com a máquina a combustão. Certo. Mas eu fico pensando por uma situação de mobilidade de uma cidade, por exemplo. Eu não precisaria ter um veículo elétrico com tantos bancos de bateria, né? O que tornaria ele mais leve, porque ele vai andar em baixa velocidade, né? Sim. A gente tem aumentado a autonomia dos carros elétricos porque surgiu, né, tem até um termo em inglês para isso, né, chamado de range anxiety, né? Ou ansiedade pela autonomia. Que isso era uma coisa que barrava muito o desenvolvimento da eletromobilidade, porque as pessoas ficavam na dúvida de comprar o carro elétrico, e quando você falava assim, o carro tem só 250 km de autonomia, aquela sensação de que vou ficar na rua o tempo todo, vou ter pane seca o tempo todo, né? Então os fabricantes, por uma questão de marketing, eles avançaram com a autonomia das baterias e botaram mais baterias, deixaram os carros um pouco mais pesados e um pouco mais caros, para tirar esse estigma da ansiedade pela autonomia. Mas na prática, para aplicações urbanas, um carro com 150 km de autonomia, você quase que resolve todas as necessidades urbanas. Fazendo ali 2 recargas semanais, uma recarga semanal para menos, né? Você resolve o teu problema urbano, menos massa traduz em menos demanda de torque, menos demanda de torque traduz em micronização ou adensamento dessa máquina elétrica e de todo o teu sistema de propulsão. Então, tudo fica menor, tudo fica mais barato, tudo fica mais compacto. O que joga areia nessa conta? Uma coisa que a gente abordou no dia 8. Nós estamos vivendo a onda da tendência do SUV. E o SUV é grande, é pesado, é espaçoso e vai demandar muita bateria, vai demandar máquinas elétricas maiores, vai demandar sistemas mais complexos, vai demandar mais alta tensão, mais alta potência, mais alta corrente, e tudo isso gera baita custo e baita consumo, né? E aí a justificativa do ponto de vista técnico de por que o SUV, né? Tem uma frase que eu ouvi esses dias no artigo, né? É assim, bigger is safer. Essa é a ideia. Então, quanto maior o carro, em termos de estrutura, mais seguro ele fica no capotamento numa colisão. Faz seu sentido, né? Mas com tantos materiais novos, tecnologias novas de estruturação de monobloco, de cockpit e tudo mais, a gente consegue dar segurança para as pessoas em carros menores, né? A gente tem lá o crash test do Mini Cooper, crash test do... Meu Deus, eu sempre esqueço o nome do carro. O Smart, né? A gente tem alguns crash tests de carros extremamente compactos que são nível 5, né? No NCAP. E aí por que eu continuo mantendo carros muito grandes? Porque a justificativa não é que o carro grande vai me dar mais segurança. Ele, no final das contas, vai me consumir mais, vai me demandar mais energia e vai tornar tudo muito mais caro. Então, a tua constatação é bem nessa linha, né? A gente consegue explorar melhor, com menos bateria, e não há necessidade de botar tanta coisa. Mas, para agradar marketing, para que a gente possa tirar a dor que as pessoas têm de mas eu não consigo atravessar o meu estado com uma única carga de baterias. Isso para mim é um problema, né? Porque a pessoa sempre está com aquela cabeça de uma viagem rodoviária. E às vezes essa mesma pessoa não faz nenhuma viagem rodoviária ao longo do ano inteiro. Então, são justificativos que a gente precisa quebrar do ponto de vista do estigma e mostrar que, se você quer fazer uma viagem rodoviária, então, e comprar um carro elétrico que tem autonomia reduzida, você vai lá e loca um carro a combustão e viaja feliz. Então, essas são as ideias, né? E talvez uma outra possibilidade de marketing seria ensinar as pessoas que existem ferramentas de autocarregamento, né? Como aquele CARES da Fórmula 1. E esses são aplicados no Inter 2 aqui, que eu não sei o nome, mas enfim. A gente chama tem fabricante que chama de frenagem regenerativa, ou recuperação, ou regeneração. A gente vai abordar um pouquinho para frente aqui, né? Todo carro elétrico tem
a competência, a característica de fazer a regeneração, e nos puramente elétricos isso pode chegar hoje entre 20% e 25% do total da autonomia original. Então, só que aí depende do pé, né? Tem do vovó e tem o modo motoqueiro fantasma, né? Então, para quem está acostumado a rodar no modo motoqueiro fantasma, você regenera muito menos, né? Mas para quem faz uma boa gestão no carro elétrico ou híbrido e entende que a pegada dele é essa mesmo, da maior autonomia, do menor consumo de combustível, né, e tal, você consegue obter resultados muito expressivos do ponto de vista da recuperação de energia. Legal, obrigado. Nada. Bom, avançando então, aí para fechar, para matar, né, quando a gente pega esses dois motores a combustão que estão aqui na esquerda e para aplicar no carro, então, como a gente viu anteriormente, a gente precisa pôr uma transmissão, e o motor elétrico não necessariamente precisa de uma transmissão, e no caso do Renault Fluence, a gente não tinha transmissão, tinha só uma caixa de redução mesmo para ajustar o RPM da máquina elétrica versus a rotação da roda, né? Então a gente observa o seguinte, o gráfico mais à esquerda é o escalonamento de marchas da transmissão do veículo motor Otto, motor a gasolina. Eu vou desenhar aqui o que seria a curva de torque ideal para esse carro rodar, tá? Então a curva de torque ideal seria mais... Deixa eu dar um back aqui. Aperto na tinta. A curva ideal seria algo como isso aqui, ó. Algo como isso aqui. A curva ideal do diesel, algo como isso aqui. E a curva ideal do elétrico, algo como isso aqui. Daí vem aquela pergunta do Enem, né? Qual é a curva que mais se assemelha com as demandas de força resistente à rolagem do veículo? Então, não tem muito o que falar, né? Aí a gente entende porque que todos os carros modernos, principalmente os veículos a diesel, tem que ter controle de tração. Controle de tração que evita a patinação, né? Diferença de patinação e deslizamento, né? Patinação é carro parado, roda girando. Deslizamento é roda parada e carro rodando, né? Carro se deslocando. Então a patinação é quando você tira o pé de soco da embreagem lá e o carro fica cantando pneu, fica fazendo um burnout, né? Um fritão, né? Então, por quê? Porque vejo que a conversão da primeira marcha, eu jogo o torque do motor a combustão além da minha demanda de torque limite. Então eu tenho muito mais torque do que o carro precisa para sair do lugar, para dar força, né, para conseguir subir uma clive e tal. E esse excedente de torque precisa ser controlado pelo sistema de tração, porque senão toda vez que você arrancar esse arrancamento de soco, ele vai patinar. E no diesel isso é muito mais intenso, né? Já no carro elétrico, a gente tem exatamente o que a aplicação demanda, né? Isso já considerando o aclive que esse carro precisa suportar, né? Se é 10 graus, se é 15, se é 18, se é 20, se é 22 graus de aclive, e cobrindo todas as suas demandas. Então, essa adequação da máquina elétrica às demandas de torque de um veículo, que é o que me traz essa eficiência toda que a gente encontra no sistema de propulsão da eletromobilidade. Tá? Então, aqui, gente, uma análise, isso é um estudo de 2012, tá? 10 anos atrás. Mas ele é rico porque justamente compara o mesmo veículo com sistemas de propulsão diferentes e traz esse detalhamento para a gente. E aí eu falei, né, que a gente vai ter, então, a energia embarcada no veículo. Imagina que a fonte de energia é como se fosse um tanque, né, ali a fonte de energia nossa, que agora a gente vai falar de bateria, né, eletroquímica. E esse tanque, ele não serve, ele não presta-se somente para vencer a resistência à tração. Eu não vou usar toda a energia que está ali dentro desse pack de bateria, e não faço isso também com o motor a combustão, só para propelir. Essa energia ela não está ali só para rodar o carro, só para botar energia na roda. A gente tem que considerar que essa energia embarcada ela também tem que suprir consumidores secundários, porque tudo que está funcionando no carro vai ter que extrair energia dessa fonte, e também os processos de conversão dessa energia, que é transformar a energia potencial armazenada em rotação, energia cinética na roda. Esse processo de conversão por si só, ele consome, ele joga um pouco da energia fora. Então, quando eu considero as 3 demandas de energia, drenando energia potencial da minha fonte, a gente vai entender, de uma vez por todas, a questão da eficiência energética, do motor a combustão versus o híbrido versus o elétrico. Então, aqui é um dado do Departamento de Energia americano, de 2018, e também do Lautenberg, de 2019. Então, são relativamente recentes, porque essas coisas não mudam assim de um dia para a noite, né?
E o motor a combustão já tem quase 200 anos de história e a gente ainda está travado em próximo de 35%, 40% de eficiência, então isso não é uma coisa que vai mudar em 3 anos, 4 anos. Então, esse gráfico mostra de forma muito sintetizada, a gente tem, nas referências que eu compartilho com vocês, a gente tem análises mais aprofundadas desses requisitos de energia, do well to wheel desses veículos, tá? Mas aqui em highlights. Então, no sentido horário, tá? De cima para baixo ali. A gente tem as perdas de tudo que entrou no tanque desse carro a combustão. As minhas perdas maiores no veículo a combustão são as perdas de motor, que estão ali, né? O engine losses. As perdas de motor, elas chegam a roubar aí de 68% até 72% de toda a energia do tanque de combustível, que não serão transferidas para a roda. Isso é perda majoritariamente térmica, tá? Se passando energia por aquecedores, exaustores, o calor dissipado no pipeline, né, na tubulação de escapamento e nos radiadores em si, nos trocadores de calor do sistema. Aí a gente vai ter um pouco dessa perda também no processo de combustão, que não é totalmente homogêneo. A gente vai ter bombeamentos desse combustível, consumindo energia também para ser bombeado, e atrito, né? Tribologia, atrito de peças consome energia. E também gera calor. Então, além de consumir energia, gastar energia, também gera mais calor radiado. Um degrau abaixo, a gente tem o que a gente chama de Auxiliary Electrical Losses, né? O que seriam as perdas elétricas auxiliares? Sistemas de controle de temperatura, né? Ventoinhas, aquecimento de banco, direção, iluminação, sinalização, buzina, avisos sonoros, faróis, tudo que é consumo elétrico. Então, todos os dispositivos elétricos do veículo que estão pendurados na minha bateria, no meu alternador, que estão consumindo energia elétrica que precisa ser reposta de algum lugar. Então, o alternador ele rouba um pouco de energia cinética do motor a combustão, que era combustível antes, né? Combustível virou energia, essa energia é roubada um pedacinho dela, que pode chegar de 0 a 2% do total no tanque, para manter os meus sistemas auxiliares funcionando. Aí nós temos as perdas parasitas, que é os bombeamentos de líquido, combustível e fluidos em geral, né, óleo, sistemas de ignição, né, sistemas de controle de gerenciamento de motor e outras centrais e módulos ou centralinas do veículo. Então isso pode chegar até 6%. Né? E hoje, quanto mais tecnologia elétrica nós temos no carro, maior é essa perda parasita. Então veja que 6% de um tanque de combustível é bastante coisa. E aí chega a gente pula um pouquinho para o lado esquerdo aqui do gráfico, né, o drivetrain losses, que são as perdas na transmissão, que podem chegar de 5% a 6%. Então isso seria tudo que a gente perde por conversão do movimento, atrito de componentes, desgaste e tudo mais, transmitindo isso através da transmissão, semi-eixos, semi-árvores, árvores de transmissão, diferencial e afins. Então eu tenho perdas que podem chegar até 6%. E embaixo do drivetrain losses nós temos o idle losses. Né? O que seria o idle? O idle é a marcha lenta. É o tempo em que o meu motor esteve funcionando, mas isso não foi traduzido em deslocamento do veículo. Então essas perdas elas podem chegar a um montante total de 3%. Tá? Quando a gente soma todas essas perdas, aí a gente vê lá no canto inferior direito o power to wheels, né? A energia que efetivamente foi para as rodas, de tudo que estava no tanque de combustível desse carro, a gente vai ter um aproveitamento real de 16% a 25%. Né? Prestem bem atenção, eu não estou falando da energia que saiu no eixo do motor. A energia que sai no eixo do motor, ela chega a aproveitamentos hoje de 35% até 40%. Só que a gente tem que lembrar que esse motor está suprindo um sistema elétrico que está pendurado nele, que vai consumir todas aquelas perdas parasitas e auxiliares, ele vai ter que manter os seus sistemas auxiliares para funcionar, e ainda eu tenho tempos em que esse motor está funcionando e o carro não está rodando. Então, a energia na roda, de uma forma generalista, nos carros a combustão, efetivamente eu chego, no melhor caso, a 25%. Então, peraí, Vanessa, você está falando que se o meu carro tem um tanque de 50 litros, de verdade, na minha roda do carro, só foram 12 litros e meio de combustível, o resto ficou no caminho? É exatamente isso aí. O resto, daí você já faz as contas, né? O resto vezes 7 ponto alguma coisa aqui em Curitiba, agora 7,2
60 e alguma coisa o litro da gasolina, né? Aí você entende o quanto que você perde energia a cada tancada de combustível que você abastece. Então, esse é o panorama de requisitos de energia de um carro a combustão. Quando a gente... Por favor. Nesse contexto todo também, temos uma pergunta aqui do Otávio também, que levantou a mão, né? Sobre essas perdas também. Otávio? Boa noite a todos. Oi, Valério. Boa noite, Otávio. Tudo bem? Tudo. Cara, a gente vê tudo isso, a gente escuta, sabe de tudo isso e vai considerando cada vez mais. Tudo que você colocou aí você pega um carro quanto mais luxuoso, mais são essas perdas, né? Porque você tem ar-condicionado, você tem aquecimento interno, você tem pneus mais largos que vão te dar mais atrito e etc, né? Então, aqui a gente tem uma base, né? Um estudo base, mas você pode tanto melhorar isso como também piorar significativamente. Além do que, aí tem uma questão da qualidade do combustível, né? Ou seja, né? Que aí seria uma condição secundária lá, mas pode estar considerada, mas só pensando no quanto mais luxuoso, quanto mais penduricalhos eu tenho nisso, eu penso, pode ver, quando a gente tem um carro hoje 1.0, dependendo onde trafega, quando você liga o ar-condicionado, você não consegue subir um certo aclive, né? Ou seja, de tanto que rouba de energia do motor. Então é só essa consideração, né, para lembrar que, no meu ponto de vista, ainda tem outras tantas situações e que no elétrico isso vem também, e aí há uma curiosidade depois, vai chegar lá, com certeza, o quanto isso também é considerável lá no veículo elétrico, até porque isso tudo vai estar lá também presente, né? Mas era essa a consideração. Não, obrigado pelo complemento. E é isso mesmo. Quanto mais coisa eu penduro, menos energia de fato eu uso para o que o carro foi feito, que é ir do ponto A ao ponto B, né? Então, inclusive existe um movimento na contramão de pessoas que estão falando que a gente precisa voltar a simplificar o veículo. Porque até um determinado ponto, realmente, o conforto do carro era uma coisa horrenda, né? Não existia conforto, né? A posição de dirigir era ruim, a visibilidade era ruim, o aporte, o controle térmico dentro do carro era horrível, né? Se lá fora estava frio, estava mais frio dentro do carro, se lá fora estava quente, estava mais quente dentro do carro. Então a gente veio trazendo conforto e conveniência, só que isso talvez já extrapolou as raias do necessário. Porque fala-se muito, por exemplo, de carros luxuosos, como você mencionou, tá? De o carro ter tanta funcionalidade e coisas diferentes que o proprietário não usa. De fato, nunca usou. Existem estudos, eu já vi estatísticas do pessoal fazer, por exemplo, pesquisa de campo para perguntar quantas vezes a pessoa já usou o cruise control do carro. Tem pessoas que compram o carro, ficam anos com o carro, vendem o carro e nunca usou o cruise control. E às vezes passa para a segunda mão e só vai descobrir que o cruise control estava com defeito porque o segundo comprador reclama que não estava funcionando e a pessoa nem sabia. E tantas outras situações. E tudo isso está ali pendurado, tem gerenciamento acontecendo, tem energia sendo consumida para poder disponibilizar aquela solução, tem lá inúmeras funcionalidades no painel multimídia que a pessoa mal usa, né? E tudo isso está aí nessa conta de quanto mais luxuoso, quanto mais caro, quanto mais requintado esse veículo, mais energia nos elementos secundários ele vai consumir em detrimento do que eu poderia estar utilizando para propulsão. Então existe esse movimento recorrente da gente voltar aos princípios, né? Voltar ao primeiro amor. Para que serve o carro? Mesma intenção da carroça. Sentar num troço que me faça chegar num outro lugar mais rápido do que se eu for a pé. Pronto. Tudo que passar disso e não for para um conforto imediato, para não torrar dentro do carro, para não ficar desconfortável, para não ter muito ruído e tal, tudo que passa desse patamar já se considera que não há tanta necessidade. Eu vou trazer um detalhe aqui, e pelo amor de Deus, não é de forma pejorativa, né? Mas esse tópico me chama a atenção, por exemplo, para o que explica tanta gente gostar do Renault Kwid, né? Por favor, quem tem Kwid, não brigue comigo, eu não estou criticando. Mas por que tem tanta gente que gosta de Kwid, se você comparar assim, com outros veículos que a gente tem disponível no mercado, talvez de mesmo preço, ele é praticamente espartano, né? O carro espartano é aquele que é uma sunga, uma capa, um escudo e uma lança. E um capacete, mais nada, né? Então ele tem muito menos atrativos, muito menos opções, ele não tem ajuste de regulagem do volante, o multimídia dele é muito mais simplista, não tem uma série de funcionalidades, né? O interior tem um acabamento mais simples, tem versões que não tem um vidro elétrico.
Daí as pessoas podem até criticar e falar, puxa vida, mas no pleno 2022 está no carro que não... Mas aí vem a pergunta provocativa. Será que precisa de tanta coisa? Porque qual que é a pegada do Kwid? É a eficiência. É te dar um carro que faz uma autonomia maior, uma economia de combustível maior, que seja compacto, que seja ágil, né, com talvez, e agora vem a crítica, né, não com um preço tão acessível, mas poderia ser acessível ao bolso, te garantindo aquilo que um carro precisa te garantir, o mínimo conforto para você ir do ponto A ao ponto B. Então, muito bom o comentário, tá? Obrigado por dar a deixa, né? E fica aqui exatamente essa análise, né, do quanto a gente precisa de tanta parafernália pendurada num carro, porque a não ser que você use esse carro para viajar, você vai ficar 4, 5, 8, 12 horas dentro dele, para o uso urbano, para você ficar meia hora, 40 minutos, cidades aí mais engarrafadas, 1h30, 2 horas dentro desse carro, não é que precisa de tanta traia assim, né? Então, essa é a questão que a gente levanta, né? Por que tanta coisa gerando perdas auxiliares se eu poderia otimizar a eficiência do carro, não necessariamente na propulsão, mas na redução das perdas auxiliares? Então, isso é um ponto muito bem explorado. Obrigado pelo comentário. E isso falando de um veículo standard, né? Sem alterações feito pelo próprio usuário, né? Onde você aplica outros sistemas também que consomem energia e são, né, mal utilizados essa gestão também que o carro não está preparado a fazer. E fora da segurança também, que é em detrimento também. A sonzeira, né, Diego? Isso aí. Sonzeira lá no carro, pra quê, né? O cara quer... Ele tem que decidir se quer um carro ou quer um trio elétrico, né? Então tem que ver o que quer. Mas, enfim, avançando aqui. Híbridos, o que mudou? Então, olha só, vou fazer a transição do slide para o outro para ver se vocês identificam visualmente o que muda aqui, ó. Na prática, observem que os mesmos elementos estão aí, todos. A gente continua tendo motor a combustão no carro híbrido, a gente vai falar dessa arquitetura daqui a pouquinho. Então, as perdas do motor são praticamente as mesmas, reduz um pouquinho, porque o motor tem um ciclo um pouco mais eficiente, mas continua tendo as perdas térmicas. As perdas parasitas estão ali, porque tem sistemas de bombeamento, tem tudo isso. As perdas de transmissão também estão ali, um pouquinho menor, porque tem a parte elétrica na jogada. As perdas auxiliares também estão ali, porque tem um monte de coisa elétrica pendurada. Agora, o que mudou? Do lado inferior esquerdo aqui, a gente tem o idle losses ali, as perdas em marcha lenta, virtualmente zero ou zero. Por que isso? Porque os carros híbridos já fazem, naturalmente, por default, uma coisa que alguns veículos a combustão trazem já, né, que é a função que a gente chama de stop-start ou start-stop, que é o debrear ou desligar o motor a combustão sempre que houver bateria suficiente para dar a nova partida, né, e se o veículo estiver non-roading, né, se estiver parado, estiver totalmente parado, sem rodar. Então, esse matar o idle, não consumir combustível no idle, já eleva um pouquinho a minha eficiência e reduz as minhas emissões. Eu não estou falando que isso vai se traduzir necessariamente numa vantagem para o bolso. Por quê, Vale? Do ponto de vista prático, no bolso do proprietário do veículo é a mesma coisa. Tá? Mas espera aí. Se eu reduzo o meu idle, que pode chegar ali a 3% do tanque de combustível, então quer dizer que eu estou deixando de gastar 3% do tanque de combustível de uma forma geral. Então isso traduziria-se em 3% de economia no ciclo de vida aí, né? Mas a bateria, a tecnologia de bateria auxiliar, bateria 12 volts que a gente usa nesses carros com start-stop e stop-start, eu nem estou falando do carro híbrido mesmo, no conceito de hibridização, essa bateria ela é mais cara do que uma bateria chumbo ácido convencional. E eu estou falando por mais cara, assim, comparar de 450 para pular para R$1.300. E essa bateria ela vai ter a sua vida média de 3, 4 anos. Então quer dizer que a cada 3 a 4 anos de um carro com start-stop, em que você não teve o idle, então você deixou de emitir poluição, deixou de consumir combustível e pagou menos combustível ao longo desses 3, 4 anos. Mas na hora de você trocar essa bateria que sustenta a tua tecnologia start-stop, você não pode substituir por uma bateria chumbo ácido convencional. Você vai precisar aportar um valor que pode ser de 50% até 70% a mais do valor de uma bateria convencional. Então, no bolso a longo prazo ou a médio prazo, é a mesma coisa. Mas ninguém fala isso para o proprietário do carro quando vai fazer uma entrega técnica de carro novo ou de carro seminovo. Ele só fala que vai economizar combustível. E a pessoa sai de lá maravilhada, porque ela estava acostumada com um carro fazer 12, 13 km por litro na cidade e passa a fazer 16, 18. Sensacional.
E ela não guarda esse dinheiro que ela deixou de comprar em combustível para daqui a 4 anos empatar na conta de uma bateria de outra tecnologia. Tá? Mas na prática é isso que ela precisaria fazer. No bolso vai ficar 50-50. Quem que ganhou com isso? O meio ambiente. Porque eu poluí um pouquinho menos de emissões na atmosfera ao longo do uso desse carro. Essa é a vantagem. E, do ponto de vista da eficiência energética do carro, eu aproveitei melhor o que a propulsão poderia me dar. Mas no bolso, na prática, é a mesma coisa. E o que mais que muda no veículo híbrido? Vejam que em cima do idle a gente passa a ter agora um elemento novo, que é a recuperação de energia, como foi mencionado antes aqui. Os sistemas que têm a hibridização, que já é parcialmente uma propulsão elétrica, eles conseguem transformar a máquina elétrica de propulsão temporariamente em uma máquina de geração de energia. Em que momentos isso, Valério? Em que a gente chama de coasting ou sliding, que é quando você está com o carro rodando embalado, mas sem acelerar, né, o famoso freio motor da vida, ou durante o processo de frenagem. Então, sempre que você está frenando ou que você está em coasting, né, deslocando o veículo sem aceleração, um motor elétrico de propulsão converte-se numa máquina de geração de energia que usa a energia da roda, que está ali já em inércia, para carregar as suas baterias de propulsão elétrica. Então, nos híbridos, isso pode te dar uma média de 5 a 9% do que seria a carga total, a autonomia total elétrica do teu carro. Então, se o teu carro híbrido lá tem uma autonomia total com uma carga de bateria de 10 km, ele vai te dar 5% até 10% desses 10 km. Vai te dar 1 km a mais ao longo do uso de um tanque. É uma mixaria. Mas essa mixaria de golinha em golinha, ela nos dá vantagens expressivas, do ponto de vista prático, né? Vamos falar de veículos que estão há mais tempo rodando no mercado nacional híbridos, né? Não falando dos plug-ins, falando dos convencionais não plug-in. Então, o Prius, que saiu de linha agora, né? A versão atual que era vendida no Brasil, o Corolla Hybrid, a linha Volvo em geral não plug-in, né? XC90, XC80, XC60, Ford Fusion, RAV4, agora o Corolla Cross, a linha Lexus, todos esses carros híbridos não plug-in, eles têm umas médias de consumo de combustível que não são da categoria de carro que eles são, justamente por causa dessa recuperação de energia e do uso da propulsão elétrica. Então, se a gente pega, por exemplo, o Prius e o Corolla, eles têm uma média de consumo urbano, que varia dependendo do pé do condutor, de 17 a 21 km por litro de combustível. Por conta do uso da propulsão elétrica, da melhor eficiência do motor a combustão que esses carros usam, né, e o uso nos ciclos inteligentes, e essa recuperação de energia, que parece pouquinho, em percentuais baixos, mas que dá, na prática, daí, uma necessidade de abastecimento de combustível muito menor do que seria um carro de mesma proporção puramente a combustão. Então, eu estou falando do Corolla convencional versus a sua versão híbrida, que é outra comparação boa de fazer, a gente saltar de 11 km com litro para 18, 19. Então é bem expressivo isso no ambiente urbano. Tá? E ainda sem perdas em idle, que vai gerar menos emissões e que vai gerar um pouquinho mais de fator de eficiência. Por isso que o power to wheel, a energia para a roda de fato, ela pula dos 25% máximo de um carro puramente a combustão para até 38% num carro híbrido. Então já tem um ganho de eficiência. Mas essa eficiência ela é muito por conta do ciclo integrado de uso da máquina térmica e elétrica, de forma combinada e inteligente, e também pela recuperação de energia que eu posso fazer na frenagem ou no freio motor. Quando a gente salta desse elemento, que ainda tem motor a combustão, para a propulsão puramente elétrica, e aí eu já vou liberar vocês os 10 minutinhos para a gente fazer um café, aí vejo que muda um pouquinho de figura. Então eu não tenho mais as perdas de motor a combustão, porque o motor a combustão não está mais no carro. Eu passo a ter uma perda que não existia no motor a combustão, que está lá no canto superior esquerdo, que está lá, ó, Energy Lost in Charging Battery. Essa perda de energia no processo de carregamento da bateria seria análogo a toda vez que você vai abastecer o carro no posto, o bocal de abastecimento ali da bomba de combustível fica pingando um pouquinho de gasolina e você pagar aquela gasolina. Esse seria o comparativo. Tá? É como se parte do combustível que você comprou de fato não entrasse dentro do teu tanque. É isso que acontece no carro elétrico, porque para os processos de recarga em corrente alternada, que são as recargas lentas e até semi-rápidas, né, até 43 kW, a gente tem que
converter essa energia, essa corrente alternada para corrente contínua, e depois fazer ainda a elevação, o baixamento de tensão para conseguir jogar isso dentro da minha bateria. Esse processo de conversão na entrada já, no pórtico, né, através do conversor que a gente chama de onboard charger, né, o OBC, o OBC ele já vai consumir próximo, tem carros que é menos, tem carros que é mais, de 16% da nossa energia. Então, de tudo que você abasteceu no carro elétrico, já tem uma grande perda nesse pré-processo de conversão. Você nem começou a rodar ainda, está só abastecendo, só está carregando. Se a recarga for em corrente contínua, essa perda ela reduz bastante. Mesmo assim, aí no caso da recarga em corrente contínua, do ponto de vista prático, você degrada a vida útil da tua bateria ao longo do tempo. Então, um processo de recarga, você tem um pouquinho de perda de eficiência, que é a recarga em corrente alternada. No processo de recarga em corrente contínua, você não perde eficiência. A energia que entrou, quase que 100%, realmente foi para dentro da bateria. Perdas de 1 a 2%. Porém, a vida útil dessa bateria reduz um pouquinho. Então, não tem como ganhar e ganhar o tempo todo. Né? Como diria a Dilma, nem quem ganhar nem quem perder, vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo perder. Então, sempre tem que ter uma perdinha. A pior delas é na recarga em corrente alternada, porém a vida útil da bateria é a maior. Então, ganha-se de um lado, perde-se do outro, quase que fica empatado a conta. Do lado de cá agora, então, perdas parasitas continuam existindo, perdas auxiliares do sistema elétrico continuam existindo, né? Tem um monte de sistema elétrico pendurado no carro, e aí a perda do sistema de propulsão elétrica, dos conversores de potência, ele pode chegar a 16%, que é da energia que está armazenada dentro do pack de baterias, para eu disponibilizar ela para a máquina elétrica e fazer essa máquina elétrica girar para girar a minha roda, esse processo de converter a energia de corrente contínua para alternada trifásica, elevar ou baixar a tensão dependendo do veículo e fazer a propulsão da máquina elétrica ali, né, acionar a máquina elétrica, esse processo de conversão ele consome energia dos próprios conversores e dissipa calor para que ele possa acontecer. Então isso pode chegar a 16% também. E no retorno, quando eu faço a regeneração, também tem a mesma perda. Então, de tudo que é potencial de regeneração de energia que está disponível na roda, quando eu transformo o meu motor elétrico em gerador, quando ele sobe a ladeira, né, quando ele sobe a cachoeira para voltar para dentro da bateria, eu tenho essa mesma perda no processo inverso de conversão. Então, eu poderia recuperar ainda mais energia em carga de bateria se essas perdas fossem diminuídas. Então, perdas do sistema elétrico, elas existem, né? Aí, do canto inferior esquerdo aqui, né? Uma média de frenagem regenerativa, né? De quanto de energia a gente consegue aproveitar em carros elétricos. Isso é limitado a próximo de 20% na maioria dos carros elétricos. Tá? Por que disso, Valério? Porque eu não consigo aproveitar toda a energia que está disponível na roda instantaneamente nas baterias. Essa quantidade de corrente, essa capacidade de corrente retornando para dentro da bateria, às vezes pode extrapolar as capacidades de taxa de corrente de carga que as baterias suportam. Então eu posso superaquecer essas baterias, eu posso diminuir ao longo do tempo a vida útil delas se eu, de fato, abrir a porteira e recuperar tudo que a roda tem disponível. Então, nós limitamos essa regeneração de acordo com o que os requisitos de abuso térmico, elétrico e eletroquímico dessas células conseguem suportar. Então, a média é de 20%. O que pode fazer isso mudar? Né? Já existem veículos que têm um mix, tem um pré-banco de capacitores na bateria. E aí, o capacitor ele é um dispositivo eletrônico que consegue absorver porrada de corrente, elevação brusca de tensão, sem problema nenhum, ele é meio que feito para isso, né? O armazenamento por campo elétrico ele é meio que feito para isso. Ele não perde vida útil. Então, a ideia de ter o pré-banco é que ele funcione como um buffer, né? Ele é quase que um sistema de amortecimento aí hidráulico, né? Eu encho esse capacitor com toda a energia que vem da roda e eu vou drenando ele a miúde para dentro do meu pack de baterias para que eu não estresse a eletroquímica da célula de baterias. Então, esse potencial regenerativo poderia saltar de 20% para 30%, 40%, 45% no total de baterias se essa tecnologia de fazer um pré-banco, né, fazer um intercalado entre baterias e supercapacitores fosse aplicada nos veículos. Por que nós não fazemos isso, Valério?
Porque o capacitor ele tem menos densidade energética do que a célula e ele é mais caro. Ocupa mais volume. Então, é por isso. Encareceria a tecnologia e se tornaria maior, mais volumosa. Então, por uma questão de espaço, alocação de espaço e preço, a gente ainda não tem esse mix. Mas é perfeitamente possível de se fazer. A tecnologia existe, só não é viável em termos de custo. Então, quando a gente considera todas essas características que eu comentei, quando a gente olha para a energia que efetivamente foi para a roda, o power to wheels, a propulsão em si, já considerando aquelas perdas do carregamento com as perdas do powertrain, ela tem uma eficiência máxima de 60% a 65%. Quando eu considero, e aqui está sendo muito modesto, né, 17% de conversão, de recuperação de energia, por exemplo, a gente salta de 77% a 82% de eficiência. E se eu considerar regenerações de 20% a 25%, isso pode chegar próximo de 90%, né, 87%, 88% de eficiência. Então aqui, senhores, eu fecho nesse slide uma exposição para vocês, longa e detalhada, do porquê, do ponto de vista técnico e da dinâmica veicular, a propulsão elétrica ela é melhor, ela é mais adequada do que a propulsão a combustão. Reforço, eu abri esse tema falando isso. A máquina a combustão, nós moldamos ela para que ela nos atendesse como um dispositivo de propulsão, mas ela não é feita para isso. A máquina elétrica ela tem características muito proximais com o que a gente precisa de propulsão. E mesmo no começo, quando a gente usava máquinas elétricas que eram de aplicação industrial, ela já dava uma certa eficiência. E hoje, depois de quase 50 anos, de fato desenvolvendo máquinas elétricas para propulsão, mas isso foi muito mais intenso nos últimos 15 anos, a gente foi atingindo patamares de eficiência, descobrindo novos processos e materiais aplicados nessas máquinas, que elevam essas eficiências a patamares muito mais altos. Então a gente tem aí hoje máquinas elétricas como desenvolvidas pela Koenigsegg, pela própria Audi, né, que tem massa de 35 a 50 quilos e produzem 300 cavalos de potência. Com 50 quilos de motor a combustão a gente não produz nem 30. Então tem isso também, né, o grau de compactação e a eficiência do ponto de vista da relação peso, volume e potência da máquina. Se eu relaciono peso e volume de motor a combustão com a potência que ele me entrega e comparo isso com o peso, volume e potência que uma máquina elétrica consegue entregar, chega a ser desleal a comparação. E aí, de novo, né, se eu tenho menos massa e ocupo menos volume no carro com um sistema de propulsão mais eficiente, eu consigo micronizar a energia embarcada nesse carro e tudo se torna eficiente ao quadrado. Né? Uma coisa vai impactando a outra. Você vai juros sobre juros de eficiência. Então, esse é um dos fatores pelos quais a eletromobilidade está sendo cotada para substituir a combustão. Não é um hype, não é uma elucubração, não é uma doideira sem fundamento, né? Ah, mas tem questões de matéria-prima? Tem questões de impacto ambiental? Tem questões de melhorar a economia circular, como a gente abordou no dia 8? Tem. Mas, tecnicamente falando, dentro do veículo, não há o que discutir. Não há espaço para discussão. Nem em termos de emissão, nem em termos de eficiência, nem em termos de relação peso-potência. Tá? Então isso é indiscutível. E se botar a manutenção ainda na conta, aí um grupo fica calado e outro fica falando. Então esse é mais ou menos o contexto de por que tratar um pouquinho de dinâmica veicular com vocês no dia de hoje. Tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Tô back on business. Mais uns 3, 4 minutinhos a gente retoma aqui, pessoal. Se alguém quiser aproveitar para rasgar o verbo aí, fiquem à vontade. Por curiosidade também, eu dei uma olhada aqui nos veículos elétricos de uma marca de um carro de 2 lugares, pequeno, compacto. Até assim, a autonomia dele e a capacidade de carregamento. Então, eu vi que um carregamento de 3 horas e meia, né, você consegue ter uma autonomia de até 120, 130 quilômetros com veículo elétrico, né, onde você tem essas perdas muito menores também e uma utilização muito grande para o consumo urbano, né, que é importante também, né, um carro para o consumo urbano que você tem essa autonomia, né, e o tempo bem reduzido e um tempo dado para uma tomada a nível para consumidor normal, né, uma tomada doméstica, né, ou seja, energia
alternada, energia elétrica alternada também, que você tem já as perdas para você ter esse tempo bem reduzido de carregamento. É isso aí. Tem um artigo meu no LinkedIn que eu fiz esse comparativo. Vocês estão me escutando bem, pessoal? O áudio está baixo aí? Sim, perfeito. Então, eu tenho um artigo lá, acho que tem uns 2 anos já. Eu fiz um comparativo com micromobilidade, só para vocês terem uma ideia de custo, velocidade de recarga e autonomia, né? É bem legal, que eu peguei uns 2 produtos de micromobilidade, um mais brinquedo e outro já um pouco de transportes, aí mostra inclusive os cálculos para a gente fazer uma estimativa de tempo de recarga versus o estado de carga das baterias, e isso fica muito evidente, né? Quanto menor o veículo, menor vai ser a velocidade, o tempo demandado para recarga, obviamente, porque a quantidade de energia demandada para deslocar esse veículo é menor, e automaticamente isso se traduz lá de novo, né, na cascata do juros sobre juros, uma bateria menor, um custo menor e um custo de recarga menor. Então, de novo, vem a minha defesa pessoal de mobilidade ativa, micromobilidade elétrica e carros compactos. Eu acho que o futuro ele deveria ser pautado nesses 3 pilares. Né? Se for para ter carro em ambiente urbano, automóvel de passeio individual, que fossem carros compactos. Porque o carro compacto traz mais para perto da realidade a sustentabilidade do tripé que a gente espera. Porque quando eu falo de um SUV, quando eu falo de um carro maior, automaticamente ele joga contra. Né? Óbvio, eu não estou falando que um cliente Volvo automóveis aí vá se contentar pelo patamar de qualidade de vida que ele está acostumado, pelo padrão de sociedade que essa pessoa orbita, né? Que ele vá se contentar com um carro compacto, né? Ficar espremidinho dentro do carro dele. Mas a gente tem que pensar em termos de proposta sistêmica de mobilidade, olhando de fato para a sustentabilidade econômica, ambiental e social. Então, o tripé adequado seria esse. Né? A gente tem, por exemplo, a embaixada da mobilidade ativa na Europa, a gente tem isso em diversas cidades, tem na Dinamarca, tem um monte de lugares lá, e os caras focam muito nisso. As cidades estão sendo transformadas de forma a quase não ter vias para veículos. Só para bike, caminhada e, no máximo, bike cargo, para você levar as crianças para a escola, transportar as compras do supermercado. Né? E aonde tem veículo, normalmente não são veículos grandes. Então, isso traz esse sabor que é a pergunta normalmente que o pessoal faz, né? Mas é que o carro elétrico é muito caro. Como é que a gente vira essa chave para um cenário do Brasil onde a pessoa está descapitalizada financeiramente, né? Essa é a resposta. A gente tem que mirar em bicicleta elétrica, em patinete, em motos, motocicletas elétricas e, no máximo, carros compactos de 2 ou 4 lugares. Né? Por isso também esse crescimento de ter boulevards, né? Nas cidades também, né? Então você tem os espaços compartilhados que você pode utilizar mais, né? De veículos de tração, né, própria para você, bicicletas, né? De trajetos curtos também, levando também para as cidades também. O conceito de boulevard que a gente fala é o que a gente chama de rua completa, né? Projeto de rua completa. Então, a rua completa é aquela que dá mais espaço para caminhabilidade e para ciclomobilidade do que para mobilidade motorizada. Então, de novo, eu evoco aquela frase que eu já trouxe aqui. O carro elétrico não é a solução para o transporte urbano. Né? A propulsão elétrica ela reduz a pegada ambiental, reduz as emissões e tal, mas a solução é o mix, e o mix tem que passar por cada vez menor veículo ou ausência de veículos. Né? E até tem uma frase do Bromstedt, que é um dos embaixadores lá na Dinamarca da ciclomobilidade, da mobilidade ativa. Ele fala, né, que a gente não precisa de driveless cars, né, carros sem pilotos. A gente precisa de drivers carless, né, pilotos ou condutores sem carros. É isso que a gente precisa. Então a gente precisa de carros sem condutores, a gente precisa de condutores sem carros. E para isso a gente vai começar a caminhar mais, pedalar mais, né, e no máximo usar carros compactos. Então, são formas de ver a vida, gente. Para quem é da motorização, para quem já o banco do carro quase que é simbiótico com o corpo da pessoa, né, a pessoa tem aquela
aquele estigma de ter que estar dentro de um carro, né? Então, a eletromobilidade ela é uma solução, mas é sistêmica e economicamente falando, a gente não consegue sustentabilizar com carros elétricos de grande porte. Não, perfeito, perfeito. Tem aqui o Fábio também, que está com a mão levantada aqui, ele deve ter uma pergunta final também sobre esse contexto. Fábio? Fábio, manda abraço. Eu estou num dilema complexo aqui, porque parte do que eu ia perguntar você já comentou aí, eu estou vendo que não tem solução, porque a ideia que eu queria saber de você é quando que você acredita que essa mudança ia acontecer, né? Porque é uma questão cultural, e isso é bem complexo, como você já ilustrou aí. Apesar de a gente fazer a nossa parte, toda a sociedade tem que fazer também, né? E aceitar essa colaboração global, né? Sim. Enfim. Sim. Tudo tem que passar pela cultura. Se a gente não transforma a cultura, não tem mudança. Não tem mudança. E cultura é uma coisa que é água mole em pedra dura. Uma pauladinha atrás da outra, num movimento sem fim, que parece que não surte efeito, só que em algum momento as engrenagens se conectam e a sociedade dá um salto. Vamos aí para as estatísticas de carteiras nacionais de habilitação, né? A famosa carta aí de motorista, né? A gente tem a primeira geração agora, essa geração atual que está tirando carteira, é a primeira que tem redução no percentual, na quantidade, no volume de carteiras que são requisitadas. Então veja que já tem uma transformação cultural acontecendo aí. Esse movimento de liberdade por uso de veículos compartilhados ou de aplicativo, a gente começou a criar ganchos que talvez o veículo compartilhado de aplicativo não se sustente, como a gente está vendo aí a Uber, né, com uma massa falida praticamente gigantesca, né, porque são empresas que não dão lucro, são os unicórnios, né, que você investe mesmo não dando lucro, esperando que em algum momento ele passe a ser lucrativo. Mas pode ser que isso não se sustente, mas já é um gancho que nós podemos puxar e aproveitar uma sociedade que não está investindo em usar veículos, não ser condutor de veículos, e inserir eles numa solução secundária, deslocar o contexto. E eu sei que isso não vai ser 100% da população, mas que a gente consiga atingir cada vez mais percentuais da população para fazer uma transição cultural sistêmica com um fim definido, com metas definidas, com objetivos claros. E esse objetivo tem que ser exatamente esse. Se você quer, de fato, contribuir para um ambiente mais sustentável, para um mundo mais limpo, para uma cidade menos engarrafada, menos ruidosa, menos fedida, né? Menos feia visualmente falando, onde só tem cimento e asfalto, menos quente, né? Porque isso gera concentração de calor, o asbesto aí, né? A supressão de terra exposta, ela gera muita concentração de calor, problemas com absorção de umidade, de água aí, né? Drenagem da água, por isso tantas enchentes. Você quer reduzir essa caca toda que a gente está vivendo, alguma coisa você vai ter que fazer você, né? Não é empurrar só para o outro. Então esse fazer por você começa por esses entremeios culturais. Isso é o speech, gente, de quem, não só porque a gasolina está ficando cara, né? Mas de quem está andando de ônibus deixando o carro na garagem. Por que eu faço isso? Porque eu não tenho um carro elétrico e porque tem aquela frase, né? Que se você está no trânsito, você também é o trânsito. Então, se você reclama do engarrafamento, você também está criando engarrafamento, porque você é mais um dos carros que estão ali. Então, é esse negócio de transformação cultural, ainda que a forceps, ainda que no começo de forma dolorosa, mas só é doloroso porque a infra de bicicletas, a infra cicloviária é precária, só é doloroso porque as calçadas são precárias, só é doloroso porque o transporte público coletivo é precário. Quando a transição começa a acontecer e o volume de pessoas nessas três linhas paralelas começa a crescer, as cidades param de investir tanto no viarismo, né, no rodoviarismo, e passam a investir em melhores e maiores calçadas, em mais boulevards, como o Diego comentou, em melhores, mais seguros e mais eficientes e mais rápidos ônibus, né, em melhores espaços para ciclovia, ciclorrota e ciclofaixa. Então, é isso. A gente sempre fica esperando alguém fazer. Mas é o governo que tem que fazer, é o município que tem que fazer, é a prefeitura que tem que fazer, é a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Infraestrutura. Mas ela faz para quem? Tudo que a gente faz no mundo é para gente. É para pessoas. Se as pessoas não estão demandando isso, ninguém faz. Então, a prefeitura ela pode encher de ciclovia e ciclofaixa. Se ela observar que ninguém está usando, pode esquecer. Não vai ter crescimento, não vai ter ampliação, não vai ter melhoria, não vai ter importância. Agora, se chega um ponto em que está lotada a ciclofaixa e ciclovia e não tem carro rodando na rua, o que a prefeitura faz? Vamos expandir a ciclovia.
porque não tem carro. A demanda está aqui, não está lá. Enquanto essa demanda não vem da população, nada muda. Então, esse é o meia-culpa que todo mundo tem que fazer. Ah, mas aqui é caro. Né? Mas é caro porque ninguém compra, porque quando a demanda aumenta, né, a lei da oferta e da demanda, o preço cai, porque o volume de produção aumenta. Então, essas coisas. Né? Ah, por que a bicicleta elétrica é cara? Por que um carro compacto é caro? Porque a demanda é baixa. Daí quando a demanda cresce, mas aqui é tudo importado. Pois é, mas daí chega uma hora que se a demanda for grande demais, a importação tem que cair por terra, porque tem que começar a produzir localmente. Então a máquina só gira sempre em função da comunidade. Mas se a comunidade não mudar a cultura, a gente vai continuar rodoviarista, com baita rua, sem calçada, sem ciclovia, sem ciclofaixa, sem ciclorota. Então é isso. A cultura, ela é complexa de se mudar, ela está entrelaçada na forma de um povo ver a vida, nos problemas que as pessoas encaram diariamente. Isso também gera uma cultura, uma contracultura, mas ela precisa ser modificada. E quem muda, gente? Falei isso no dia 8. Quem está aqui, 8h36 de uma quarta-feira, se dispondo a ouvir um cara chato aqui de Curitiba, eu vou falar sobre esses temas que pouca gente está interessado. Que é aquele... Eu vou fazer o choro final para seguir aqui, né? Você entra no YouTube da vida, você vê vídeos, palestras, seminários, webinars sobre esse tema, com 40 visualizações, 30 visualizações, 2 curtidas. Né? E aí você vai lá para qualquer outra porcaria que não vai agregar em nada para a vida da pessoa. Vou evocar coisas das antigas. Assim, gente jogando mentos dentro de garrafa de coca, gente fazendo dancinha, né? De novo, nada contra. Mas ali você tem milhares e milhares e milhares de visualizações. Então, quem que muda a cultura? Se a massa está olhando para aquilo que não presta, e tem poucas pessoas olhando para aquilo que é relevante, essas poucas pessoas vão ser um colibri tentando apagar um incêndio da floresta. Água no biquinho. Né? De colibri em colibri, a gente vai mitigando essa chama até que a cultura vire. É fácil? Não é. Vai ser rápido? Não vai. Talvez a gente não veja essa mudança, mas alguém tem que tentar. A gente tem que malhar o ferro frio até que ele comece a tomar forma. Então é processo de forja, gente. A gente não vai fazer fundição na mente das pessoas. A gente tem que forjar a cabeça das pessoas. E forja, vocês sabem como é que é, né? Para quem nunca viu uma forja, entra aí no qualquer plataforma aí, forja a frio e vê como é que funciona. E dá certo, porque o metal sai do formato que você quer. Então, inclusive com menos perdas do que função. Sem rechupe. Tá? Essa que é a vantagem. Tá? Então não tem interstícios de contaminação no processo. Sai matéria-prima pura. Então a forja é para isso. E vocês estão aqui para serem a forja dessa ideia. A forja no ambiente de trabalho, a forja na instituição que vocês estudam, a forja na família. Eu sou o único da minha família que milita dentro desse tema. E estou conseguindo mudar a cabeça do meu pai, que tem 65 anos de idade. Estou conseguindo explicar para as pessoas que isso é importante e é interessante. Aí você já começa a ver as pessoas se contaminando positivamente. A pessoa reclamando da calçada, reclamando que a rua não precisava ser do jeito que era, reclamando do formato de gestão do fluxo, reclamando de não conseguir andar com um carrinho de criança numa via. Essas coisas. Então, a gente tem que fazer. É a gente aqui. Não sei, são 14, 15, 16, 20 pessoas que estão aqui. Essas 20 pessoas que vão contaminar os seus pares e vão virar um fermento do bem até que a gente consiga fazer esse sistema todo mudar. Muito bem. Vocês estão bem-vindos a entrar para esse mundo da loucura. E aí vai ter hater, vai ter gente lá no LinkedIn falando baboseira. Essa semana eu tava dando risada. Fez uns comentários numa postagem de um cara aí que falou que a eletromobilidade não vai vingar. E o cara tava todo odioso lá e tal, né? Mas assim, opinião é uma coisa, fato científico é outra. Então a gente trabalha com fatos. Então, bora lá. Bom, só fechando todo esse tema da dinâmica veicular, né, e tal, a gente vem comentando alguns temas ao longo, desde a aula passada para hoje, né, e aí para o fechamento dos temas principais que a gente falou da tal da análise de eficiência energética, que é o Well to Will. Então o Well to Will é aquela análise que nós fazemos também extrapolando o ambiente anterior, a montante do carro. Tá? Então não é só, como eu falei, a propulsão elétrica ela se paga, ela se justifica muito bem no carro. A análise do carro, da eficiência e das emissões, é a análise tank to wheel, que é essa porção aqui. Então estou analisando o uso do combustível, da fonte de energia que está embarcada no carro até as rodas, e o quanto que isso é eficiente e o quanto que isso polui. A eletromobilidade aqui é sensacional.
daqui para trás, que é do poço, né, ou da origem do vetor energético dessa minha energia que foi abastecida nesse carro, até que ele chegue no carro, considerando todo o sistema de produção, geração, distribuição e tudo mais, dependendo da região, do país, da fonte energética e tal, isso pode ser positivo como pode ser negativo. Que é onde o pessoal joga na retranca, como eu falei também na aula passada. Né? Países que são majoritariamente à base de carvão mineral, inclusive isso é uma notícia hoje. O governo alemão anunciou que por conta da guerra na Ucrânia e a escassez, aí, a dificuldade de acessar o gás russo, as termoelétricas a gás, que são um pouco menos poluentes do que o carvão mineral, elas estão reduzindo a participatividade na matriz da Alemanha, e para um período de transição, esse ano, talvez o ano que vem, a Alemanha aumente temporariamente o uso ou o percentual da matriz termoelétrica em carvão mineral, ou seja, eles vão passar a poluir mais. Então, é um contrassenso. Daí você tem um monte de carro elétrico, não sei o que, você tem hidrogênio, tal, mas quem está produzindo energia elétrica para essa cadeia toda é o carvão mineral. É a análise well to take. Então, é a minha matriz, o meu vetor energético, a partir de quem eu produzo, quanto que é a eficiência disso, quanto que é a poluição disso, e eu somo tudo isso no pacote para dizer se do well to will, aquele modelo de veículo, aquele processo, ele vale a pena, ele é viável ambientalmente falando ou não. Tá? Então, esse é o fechamento coroar desse nosso tema. Não vou entrar no mérito de ciclos para a gente não estender muito, tá? Mas só para vocês entenderem que existem formas diferentes da gente medir as emissões e a eficiência energética de veículos, e vai depender muito do ciclo que é feita essa medição. Então, existem os ciclos normalizados, que é o ciclo mundial, que é o WLTP, o ciclo europeu, o ciclo americano, que é o FTP 75, o S06, que é para highway, tem os ciclos japoneses. Então, e existem os ciclos proprietários, que cada fabricante define ciclos que são híbridos entre esses aqui que eu estou comentando. Então, isso aqui tem diferenças na duração do ciclo, distância percorrida, velocidade máxima atingida, acelerações e acelerações, que vai gerar para o mesmo carro resultados de tank to wheel, de eficiência energética e de emissões diferentes também. Tá? Então, isso também não nem todo mundo testa no mesmo ciclo, porque depende muito da aplicação também do porte do veículo e do perfil de usuário, do perfil de mercado. Então, isso são nuances que de fabricante para fabricante muda. Tá? E aí eu vou sugerir para vocês aqui, a gente não tem tempo para fazer isso juntos, uma plataforma onde vocês podem fazer o comparativo de veículos de 84 até 2023, modelos 84 até 2023 do mercado americano. Tá? A plataforma é o site, eu vou acessar junto com vocês, porque tem um caminhozinho ali, tá? Vocês entram no site intitulado fueleconomy.gov, que é um site americano. Então digita lá fueleconomy.gov. Vocês vão entrar nesse site aqui, ó. Eu vou entrar no macro dele, que não é essa página aqui, tá? Aqui, ó, fueleconomy.gov. E no fueleconomy.gov, vocês têm uma série de ferramentas, tá, voltadas para a questão de eficiência energética e tudo mais. Tá? É bem vasta essa plataforma deles, é muito boa. Quiçá tivéssemos algo assim no Brasil. E aí tem aqui, ó, canto superior esquerdo, vocês podem traduzir a página também para o português ou para o espanhol. Tá? Tem debaixo dessa aba aqui, ó, Find and Compare Cars, né, encontrar e comparar veículos. Tem uma abinha chamada Compare Side by Side, que é comparar lado a lado. Então, quando você clica no comparar lado a lado, você pode escolher 4 modelos de veículos, por ano, fabricante, modelo e opções de transmissão, por exemplo, motorização, e comparar eles em patamares de autonomia média, média de consumo de combustível, economia de dinheiro com abastecimento, qual que é mais caro, qual que é mais barato, quais são as emissões tank to wheel e well to wheel do ano, quanto que ele consome equivalente em termos de barril de petróleo ao longo de um ano, tá? Isso tudo para modelos americanos. Tá? E aqui é muito bacana porque vocês podem comparar um monte de coisas, podem fazer comparativos inteligentes, comparativos um pouco mais esdrúxulos, tipo comparar o Toyota Prius com o Tesla, que são propostas diferentes, mas para vocês entenderem de fato essas diferenças com dados reais. Tá? A maioria dos veículos também traz informações ali do preço, do mercado. Tá? E é legal que as emissões, se você colocar um zip code
de algum lugar dos Estados Unidos, ele varia a emissão do carro comparativa. Isso que é muito legal. A plataforma ela é bem interativa e bem completa em termos de banco de dados. Então, quando você escolhe um estado que é majoritariamente mais poluente na matriz energética, o mesmo carro elétrico ele vai gerar emissões diferentes do tank to wheel, porque ele já considera a matriz como um fator poluente ou não poluente daquele mesmo carro. Então, fica a dica aqui de plataforma para vocês brincarem horas aí fazendo cenários e comparando veículos, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Então, fica a sugestão e aí deliciem-se aí. Alguma pergunta aqui no chat ou alguma questão, pessoal? Eu vi que o Diego compartilhou ali, né, o link. Obrigado, Diego, pelo apoio. Então, muito bem. Encerramos o tópico dinâmica veicular. Então, agora a gente vai ter que dar um rasante aqui, né, em velocidade máxima e passar meio que pinpointing as questões de arquiteturas veiculares. Mas vamos lá. Então, de forma muito lúdica, tá, muito lúdica mesmo, vou trazer um comparativo dos principais sistemas de propulsão que a gente encontra no mercado hoje. Deixa eu só compartilhar minha tela para tirar minha barra de tarefas aqui de baixo, pessoal. Só um instantinho. Acho que agora foi. Então, olha só. O que nós temos no mercado, né? Então, quando a gente vai do carro puramente a combustão, que está aqui no extremo esquerdo, para o carro puramente elétrico, que está no extremo direito, a gente tem uma transição suave do ponto de vista da redução das emissões até zero e também da importância, da relevância da propulsão a combustão em detrimento da elétrica. Então, carro a combustão. A combustão, o protagonista principal da propulsão é o motor a combustão, simbolizado por esse desenho azul aqui, né? Ele está atrelado, então, ao eixo motriz do veículo. E a fonte energética dele é o combustível, simbolizado por essas duas gotinhas aqui, e essa fonte é unidirecional. Como assim unidirecional? O combustível ele só é consumido pelo motor. Não consigo criar combustível dentro do tanque. Ele só consome. Ele não reabastece pelo próprio motor a combustão. E eu terei um equivalente em emissões que é simbolizado ali pela nuvenzinha de emissões no escapamento do carro. Ok, esse é o carro a propulsão, a combustão. Quando eu migro para a primeira proposta de veículo híbrido, que são os não plug-in, o que é o carro não plug-in, velho? É o veículo híbrido que você só abastece com combustível. Você não tem tomada de recarga elétrica. Você só abastece combustível nele e a propulsão elétrica dele é feita por regeneração nos processos de coasting ou sliding do veículo ou frenagem, né? E também usando parcialmente o próprio motor a combustão para carregar essa bateria de propulsão. Só que agora observem que esse veículo ele tem os dois sistemas de propulsão. Ele tem o motor a combustão atrelado no eixo e também tem a máquina elétrica. Então eu posso ter um funcionamento em paralelo ou simultâneo. Posso ter momentos em que a máquina elétrica está propelindo esse veículo, ou a máquina a combustão está propelindo, ou ambas. E eu tenho então duas fontes de energia. O combustível, que é unidirecional, e a propulsão elétrica, a bateria, vulgar bateria, né, que é bidirecional. Então ela funciona como armazenamento de energia para suprir o motor elétrico e em determinados momentos o motor elétrico recarrega essa bateria. E vejam que o fato de ter esse percentual de uso de propulsão elétrica, ele já reduz um pouquinho as nossas emissões, diretamente proporcional à razão de hibridização do veículo. É quase como se fosse assim, da potência total que eu tenho de propulsão, qual é o percentual responsável pela minha propulsão elétrica. Quanto maior for esse percentual de hibridização, quanto mais elétrico o carro for, em relação à propulsão a combustão, menor vai ser o meu consumo de combustível, menor vai ser a minha emissão de poluentes. Então essa razão de hibridização ela vai variando de veículo para veículo, de aplicação para aplicação. Quando a gente salta do não plug-in para o plug-in, surge ali no desenho, então, a diferença, né? O plug de recarga, que é aquele cabinho verde no lado direito do carro, e vejam que a bateria de propulsão ela aumentou um pouco e o tanque diminuiu. Então, essa razão de hibridização vai aumentando. O carro vai ficando mais para elétrico do que para combustão. Na prática, no bolso do cliente, do consumidor, do comprador, o carro plug-in ele é mais caro comparado com uma versão a combustão do que não plug-in, por motivos óbvios. A máquina elétrica é mais potente, as baterias são maiores, a capacidade de bateria é maior. Então o carro se torna mais caro também. Tá?
Mas, em comparação também, ele vai me dar menos consumo de combustível, porque usa menos o motor a combustão, e vai gerar menos emissões poluentes também. Então, a gente está falando de um não plug-in, que é o caso do Prius, do Corolla, da RAV4 e tudo mais, né? De fazer aquelas médias que eu já comentei, urbano aí, um pezinho mais suave, né? Um modo vovó, 19, 20, 21 km com litro de combustível. Numa versão plug-in do mesmo veículo, a gente atinge patamares de 25, 27 até 30 km com litro de combustível. Então, você paga um pouquinho mais caro no carro, mas ele também vai te dar essa devolutiva e também vai gerar menos emissões. Então, veja que a gente está transitando suavemente, do mais a combustão para o mais elétrico. A terceira família de híbridos aqui é o que a gente chama de híbrido em série. Então, observem que o motor a combustão que tinha o protagonismo de propelir o veículo, agora ele é deslocado, ele não está mais no eixo. Veja que o motor a combustão que antes ficava aqui no eixo de propulsão, ele não está mais, ele está indo literalmente para o porta-mala. Se a gente pega um exemplo desse veículo aqui, que é o BMW 3, versão Range Extended, que é o que tem o motor a combustão, o BMW 3 tem versão puramente elétrica e tem versão combustão, híbrido série, no caso. Eles falam que é um elétrico com extensor de autonomia, mas é um híbrido em série. Então, o motor do BMW 3 é um motor de 800 cilindradas, fica na parte inferior traseira direita do porta-malas, fica lá do ladinho do eixo traseiro. E o tanque de combustível dele é um tanque de 9 litros de gasolina, que dá uma extensão de autonomia de até 150 km a mais. Mas para que serve esse motor, galera? Veja que o sistema de propulsão é em série. Então, a combustão não propele mais o veículo. O motor a combustão aqui ele funciona como um gerador estacionário, por assim dizer. Ele está ali para funcionar de backup para o teu pack de baterias. Então, a bateria vai sendo consumida, porque a propulsão é puramente elétrica. Quando chega num patamar mínimo, né, tem veículos que você pode programar isso e tem veículos que não tem como programar. Mas, normalmente, quando chega num patamar inferior a 40%, esse motor a combustão entra e vai usar aquele combustível para carregar essa bateria e te dar mais autonomia. Mas a propulsão é puramente elétrica. Então, como o motor ele é usado muito menos, o protagonismo dele é menor, as emissões são mais baixas também. E aí, o motor já estava perdendo a importância, agora ele é extraído totalmente do veículo. Então, quando eu tiro o motor a combustão, a minha única fonte de propulsão agora é a bateria. O meu único sistema de propulsão é a máquina elétrica. Então, obviamente, a quantidade de baterias, né, a capacidade de armazenamento dessa bateria vai aumentar para poder atender a minha autonomia. E a minha propulsão agora é puramente elétrica. Eu já tinha o plug de recarga, eu já tinha a bateria como fonte, eu já tinha a máquina elétrica como item ou máquina de propulsão. Então, e aí eu não tenho mais emissões, né? Tá aí embaixo, ó, no tailpipe emissions, sem emissões no escapamento. Então essa é a transição suave do mundo dos híbridos, né? Que faz essa troca da combustão para o ambiente dos veículos puramente elétricos. Tá? E aí as siglinhas ali em cima, né? O PHEV é do Plug-in Hybrid Vehicle, né, o Electric Vehicle, que é o veículo elétrico híbrido plug-in, que é o híbrido que também carrega na tomada e abastece. E os BEV, né, os BEVs, ou os BEVs da vida, são os veículos elétricos a bateria, ou puramente elétrico. Então ele não tem mais motor a combustão. Até aqui tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? De boa, professor, de boa. Bem explicado. Os híbridos aqui, eu estava contextualizando do ponto de vista da arquitetura. Opa, pois não? Tem gente comentando aí. Boa noite, professor. Uma dúvida. Com relação aos motores, esse motor que se utiliza, né, em corrente contínua para facilitar o processo com as baterias ou é corrente alternada? Veículos, tá, a partir de veículos de passeio para comerciais leves, comerciais pesados, aviônica, balsa, barco, seja o que for, caminhão, né? A gente sempre vai usar corrente alternada trifásica, tá? Por características de eficiência e controle do motor de propulsão. Corrente contínua vai ser micromobilidade, então bicicleta, patinete, scooter e tal. Carros de pequeno porte, como por exemplo carrinho de golfe, transfer de aeroporto, né? E essas conversões de garagem que o pessoal está fazendo aí, de converter carro para elétrico em casa, no modo faça você mesmo, né, do it yourself. Então, essas conversões caseiras, via de regra, para facilitar a complexidade do sistema e baratear a conversão, são feitas com motor a corrente contínua. São máquinas elétricas que vão a 72, no máximo 96 volts. Tá?
Mas o problema da máquina elétrica com corrente contínua é a eficiência, tá? E a demanda muito alta de corrente. Então, tem limitações sistêmicas aí. Então, via de regra, veículos comerciais, de automóvel para cima, tudo, absolutamente tudo, máquinas elétricas trifásicas em corrente alternada. Então, o nosso driver, né, o nosso controlador do motor, na prática, ele é um inversor de potência que converte corrente contínua das baterias para corrente alternada trifásica para a máquina elétrica. E isso bidirecional, né? Converte na propulsão e no processo de recarga, na regeneração, ele transforma o trifásico corrente alternada em monofásico corrente contínua. Ali. Ótimo, muito obrigado, professor. Disponha. Isso é papo para uma outra palestra. Fazer um deep dive aí dos componentes e dos sistemas, a gente tem conteúdo pronto para isso aí. Tá? Ótimo. Me chama, Diego, me chama. Perfeito. Vamos lá. Tá acabando o tempo, pessoal. Se ele não chamar, a gente chama. Olha aí, perfeito. Então já estou convidado. Aqui eu analisei do ponto de vista da arquitetura. Quando a gente fala do mundo dos híbridos do ponto de vista da entrega, do olhar do consumidor, olhar do usuário do carro, a gente pode classificar os híbridos em 4 famílias, que é essa tabelinha que está aqui em cima. Então eu vou ter híbridos que seriam o que a gente chama de micro-híbrido, que é os carros com start-stop. Então, peraí, Vanessa, está querendo dizer que se eu tenho um Uno com start-stop, um Argo, um Compass, Nossa, quase todos os carros hoje, a maioria tem versão start-stop. Um Sandero, um Logan, um Cruze, né, um Jeep Renegade. Se o meu carro tem a função start-stop, ele já é considerado um híbrido? Sim. Ele é a primeira categoria, a primeira família que a gente chama de micro-híbrido. Tá? Qual que é a entrega, qual que é a característica do micro-híbrido? Ele vai ter a função que a gente chama de start-stop e ele vai fazer um processo de regeneração, meio fake, mas faz, tá? Ele vai otimizar as rotinas de recarga do alternador, para que o alternador sempre excite em estado máximo de recarga nos momentos em que você não está demandando energia do motor a combustão. Então, como se tivesse energia excedente no motor a combustão. Tá? E aí você gasta menos combustível para suprir os sistemas auxiliares. Mais ou menos essa pegada. Tá? Então, o carro com start-stop é o primeiro nível de hibridização. Quando a gente vai para o híbrido médio, e eu vou mudar o slide porque aqui eu tenho um gráfico que é mais visual, o híbrido médio é o tal do mild hybrid, é a segunda linha aí do gráfico, tá? Que em português o pessoal chama ou de híbrido médio ou de híbrido leve. Então o veículo que vocês verem na propaganda, é o modelo de veículo híbrido leve, né? O híbrido leve, o que ele tem como característica? Então tá ali, o motor a combustão interna, que é o vermelhinho, né? O ICE, que é o Internal Combustion Engine, a função start-stop, a regeneração, e o que ele ganha em relação ao micro-híbrido? Ele tem a assistência elétrica. A assistência elétrica é o seguinte, ele não tem capacidade para propelir o carro somente eletricamente. Sempre que o carro estiver andando, se deslocando, o motor a combustão está funcionando. Mas o motor elétrico ali, ele pode fazer um apoio, um suporte do motor a combustão. E esse suporte elétrico, ele reduz a emissão de poluentes e também reduz um pouquinho o consumo de combustível. E dá um desempenho um pouquinho maior para o carro nas retomadas, nas arrancadas. Então essa é a característica do híbrido leve ou híbrido médio. E ele ainda trabalha, porque eu gosto desse gráfico porque ele tem bastante informação, observe que embaixo do nome das categorias a gente tem ali as letrinhas LV e nas 3 últimas ali a gente tem HV. LV, low voltage, é baixa tensão. HV, high voltage, alta tensão. Mas não é low voltage, high voltage do ponto de vista da NR10 ou da ISE 60479. Isso aqui é alta e baixa tensão segundo a resolução 749 do CONTRAN, ou a resolução número 100 da União Europeia. Tá? O que é essas resoluções? Elas definem a alta e a baixa tensão veicular a partir de 2 patamares. Quando a gente fala de corrente contínua, então falando das baterias, dos acumuladores, tudo no carro que é abaixo de 60 volts é baixa tensão. Então, o sistema 12 volts, 48 volts, 24 volts é baixa tensão veicular. Tudo que é acima de 60 volts em acumuladores, em baterias, é alta tensão. Ou seja, já tem um risco de eletrocução, já precisa de um treinamento específico para abordar e manuter esses veículos, e já precisa de EPI e ferramentas. Tá? Então, do ponto de vista de corrente contínua, 60 volts é a régua. Para baixo, baixa tensão, para cima, alta. Então, até o híbrido leve,
eu ainda estou trabalhando com baixa tensão. Não precisa de capacitação específica nem nada. Do ponto de vista da corrente alternada na propulsão elétrica, o patamar é mais baixo. Segundo essas duas resoluções que eu comentei, é 30 volts. Então, 30 volts em corrente alternada para baixo é baixa tensão. 30 volts de corrente alternada para cima é alta tensão. A única que difere é a normativa alemã, DGUV 200-006, que fala que é 25 volts. Então, eles são um pouco mais... o coeficiente de cagaço ali, né? O nível de segurança deles é um pouquinho maior. Então, o linear deles é 25, a resolução brasileira e a resolução europeia fala 30. Diferença pequena, tá? Então, até o híbrido leve, baixa tensão. E assistência elétrica. Aí a gente entra no full hybrid, o veículo híbrido completo. A partir daqui eu já tenho alta tensão. Eu já tenho veículos com 160, 180, 200, 300, 600, até 700 volts de tensão no pack de baterias. E o que ganha o híbrido completo? O completo é aquele que, além de função start-stop, regeneração e assistência elétrica, ele também faz a propulsão elétrica. Veja que ele ganhou um círculozinho ali que é o Electric Drive. Então, esse carro vai ter condições de condução específicas em que ele consegue rodar somente elétrico. Ele não precisa do motor a combustão. A maioria dos full hybrid, essa condição geralmente é arrancada e baixas velocidades. A maioria deles. Então, você pega a linha Toyota, até 35 km por hora em média, o motor a combustão não entra em funcionamento, a não ser que você dê uma chunchada ali, demande potência. Mas se você arrancar suave com o carro, ele arranca só no modo elétrico. E se você não atingir 35 km por hora, ele vai no modo elétrico até que a capacidade da bateria chegue ao seu limite. Aí o motor a combustão entra, começa já a recarregar a bateria e propelir o veículo simultaneamente. Abaixo do full, o que ganha? Tudo igual, só que agora eu tenho o conector, o carregamento externo, porque a minha bateria é maior, me dá mais autonomia elétrica e eu preciso de uma recarga externa, porque só o motor não consegue regenerar essa bateria toda. E quando eu vou para o carro puramente elétrico, todas as funcionalidades são mantidas. A única coisa que sai fora da jogada é o motor a combustão. Tá? Então essa é a forma, assim, de novo, para vocês entenderem essa transição agora do ponto de vista da classificação dos carros. A gente pode olhar do ponto de vista da arquitetura, qual é o protagonismo do motor, qual é o protagonismo da máquina elétrica, qual que é a diferença do tamanho do pack de baterias, né? Qual que é a relação com as emissões. E aqui é a forma da gente enxergar do ponto de vista do serviço, da entrega que esse carro dá para quem usa. Tá? Então é isso, gente. Micro híbrido, start-stop é a característica principal, médio híbrido, assistência elétrica, híbrido completo, modo de condução elétrica, e o plug-in é a presença do plug, da tomada de recarga, porque agora a bateria tem mais autonomia. Tá? Então essa é a forma da gente diferenciar essa prestação de serviço dos carros híbridos. Ficou muita coisa para a gente falar, muita mesmo. Tá? Tem um slide aqui a dar com pau, mas eu só quero trazer assim um fechamento da questão dos híbridos, que não existe uma receita de bolo para os híbridos. A gente pode ter 16, 18, 20 topologias diferentes de carros híbridos. O que vai variar, Valério? A potência da máquina elétrica, a tensão que você está usando, onde está a máquina elétrica na cadeia de propulsão, quantas máquinas elétricas tem nessa cadeia de propulsão e qual é o tipo de transmissão que você está usando. Se é manual, automatizado, automático, dupla embreagem, continuamente variável, uma transmissão híbrida dedicada. Então, esse mix de possibilidades, dependendo da aplicação, do fabricante, da geração do produto, vai dar híbridos totalmente distintos uns dos outros. Mas a classificação, a entrega no uso, ela vai estar condicionada àquelas 4 categorias. Ou ele é só start-stop, ou ele faz assistência elétrica, ou ele roda puramente elétrico, ou ele faz tudo isso e ainda tem um plug de recarga externa. Dúvidas, pessoal, a respeito disso? Dúvidas, perguntas? Não, tranquilo. Tranquilo? Bom, é 8h05, gente. Já passamos 5 minutos do nosso período aí, né? E assim, eu fico até meia-noite, mas eu não... Não, 9h05 já. 9h05, né? Eu ficaria até meia-noite se fosse possível, mas assim, até aqui, espero que o que tenha sido trazido, que tenha sido compartilhado com vocês, e vou até descompartilhar minha tela para minha câmera facial que fica mais frontal, fica mais evidente. Assim, espero que até aqui tenha sido de alguma forma proveitoso, alinhado com o tema, né,
que a gente propôs a trazer junto com o Diego aqui. E também, Diego, deixo o crivo aberto aí para você dar a chicotada. Fala assim, não, mas faltou coisa, ou teve coisa que não ficou clara, né? Mas, assim, de toda forma, a gente espera que tenha sido útil para aquilo que vocês se propuseram a buscar de conhecimento. E ficaram as fontes de referência à disposição, que eu já compartilhei contigo, Diego, não sei, já foi transmitido para ele. Sim, a primeira parte já, sim. Isso. A gente já tem lá todo um dossiê de literaturas que vocês podem absorver a exaustão aí, porque tem muita informação em cima desse tema. Né? Então, está aberto o canal, Diego, está aberto para você também, e a minha fala eu estou entregando aqui dentro do prazo. Perfeito, Valério. Agradeço muito a presença também, né, e esse compartilhamento, né, sobre toda essa parte inicial, né, porque é papo para mais de horas também, né, são cursos extremamente extensos também quando você fala dessa parte de concepção de componentes e como que é a construção também dessa parte de veículos elétricos, híbridos, né, toda essa parte técnica também intrínseca desse tema. Né? O programa Rota 2030 ele promove também essa atualização da indústria para a eletrificação veicular, né? Traz a inovação para novos componentes também e novas traduções sobre como utilizar essas tecnologias na indústria, né? E como será também no futuro também essas utilizações. Né? Então, toda essa parte da evolução econômica, né, da nossa primeira aula, da evolução sobre a importância também da eletrificação em cidades inteligentes, né, Valério? Que é muito importante, né? Conduz também sobre como utilizar essa tecnologia da melhor forma possível. Né? E aí saber também levar vocês também ao conhecimento de como utilizar, né, na indústria, como utilizar no dia a dia e como verificar o estado futuro também da eletrificação e da mobilidade urbana, né, que é muito importante também a gente trazer esse ponto também. Então, esse curso, né, são 4 horas apenas, né, apenas uma degustação, né, sobre o que a gente tem de possibilidades a utilizar também na indústria, né, e também de saber sobre essa temática bem interessante também, sobre algumas funcionalidades também, de como que é um veículo elétrico, né, para quem não tem a visão técnica inicial sobre como que é a concepção, né, e aí a gente tem outras palestras também importantes para ser executadas também nesse tema. Tá? Então, Valério, agradeço a presença de todos também sobre esse treinamento. Né? Todas essas 2 aulas ficam gravadas no AVA também, e ao final, né, de acesso das 2 aulas também é habilitado também o certificado final do curso aqui do Rota 2030. Tá bom? Agradeço a todos também a presença, né, as perguntas também, e ao nosso palestrante aqui também, nosso convidado especial, o Valério também. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Diego, pela condução, pelo apoio aqui, pelo convite. Né? Se eu não tivesse convidado, eu não estaria aqui, então obrigado por ter confiado e dado essa oportunidade. E, pessoal, para quem quiser ficar mais inteirado, quiser procurar mais informações, como o Diego comentou, me procura. A única rede social que eu tenho é o LinkedIn. Então, procura lá, Valério Marocchi, vocês vão achar, só tem um. Valério é poucos, e com sobrenome, então, italiano, só tem um. Me procure lá, a gente está sempre compartilhando ações nesse sentido da eletromobilidade, coisas que a gente faz com o Centro de Mobilidade aqui, com os nossos partners, notícias quentes que estão saindo aí, bons relatórios, bons roadmaps, boas fontes, né? Então, assim, nos acompanhe, isso ajuda a dar calor. Toda vez que a gente segue um determinado tema dentro das plataformas digitais aí de redes sociais, a gente dá spot de interesse, e os bots, né, as inteligências por trás dessas mídias, elas fortalecem essas cadeias. Então, como eu falei, vocês fazem parte agora desse movimento, e se vocês começarem a orbitar esse tema, aí a gente consegue fazer esse tema ficar mais alastrado, fazer essa informação ficar cada vez mais abrangente, e, de certa forma, contribuir para que a alavanca mova a pedra um pouco mais rápido, né? Então, se não tiver mais perguntas, né, agradeço a presença de todos também, até mesmo o horário aqui também, para a finalização da nossa primeira palestra aqui também, e tendo a participação também dos novos também participantes que podem assistir também o curso de forma online, né, a gravação lá na plataforma virtual também, tá bom? Muito obrigado e nos vemos no próximo curso do Rota 2030. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Bom descanso. Bom restinho de semana. Valeu, boa noite. Obrigado, Valério. Parabéns, hein? Obrigado, Diego. Tchau.